aqui, olha. Subscreva o canal. Bem-vindos ao Todo Boa Podcast. Hoje tenho aqui à minha frente Jacqueline, uma vizinha minha, dali de... Tu não és de Insfães, aquilo é Porto de Carros. Porto de Carros. Aquilo já foi em Insfães, não já? Há muitos anos. Sempre foi Porto de Carros. Sempre foi Porto de Carros. Porquê é que aquilo se chamava Porto de Carros, sabes? Sei. Que giro, não? Porque... não sei quanto... Era uma vez, há muito tempo. Deixa-me ver se eu consigo lembrar. Tinha a ver com carros de bois, talvez? Tinha a ver com carros de bois. Porque acho que era o centro onde ficavam a pernoitar os carros que vinham com correspondência. Que hoje em dia será o CTT, não é? E vinham de várias zonas e ficavam ali a pernoitar. Depois foi-se fazendo uma casa, outra casa, Giro. e deu origem. Porque aquilo é um sítio muito pequenino, muito pequeno. Já não sei agora, mas há pouco tempo contámos e tinha 92 habitantes. Está a falar sério? Estou a falar sério. Como é uma aldeia pequena, dá para estas coisas, temos tempo para estas coisas. Pois é. Há pouco tempo tinha 92, agora não sei. Porque, entretanto, houve gente que veio, fizeram umas casitas novas, ainda há pouco estava a comentar isto com a tua mãe. Fizeram ali umas zonas que têm umas casas novas, ou pessoas de fora que vêm, mas mesmo assim eu acho que conheço toda a gente. Eu própria regressei. Tu não moravas ali? Eu vivi ali muitos anos. Fui para lá com 2 anos, com os meus avós, e com 20 e... deixa eu ver se me lembro. 20 e qualquer coisa, 27. Fui para Cantanhede. Fiquei 11 anos em Cantanhede. Agora regressaste. Adoro Cantanhede, mas amo mesmo Porto de Carros, e o sítio onde eu moro, amo mesmo. Pois que aquilo é muito calmo. Aquilo é muito calmo. Aquilo era muito pertinho dali de onde eu morava, de Insfães. Eu se calhar morava mais em Porto de Carros do que em Insfães. E eu passava de manhã todos os dias. Cruzávamos ali. E nós não nos conhecíamos, é estranho. Pelo menos eu não tinha... Eu conhecia-te. Eu também te conhecia dos seguros, salvo erro. Exatamente. Mas nunca Conhecia mais a tido tua mãe, porque a tua mãe é aqui lá. Nunca tínhamos tido contacto nenhum. Pois não. Já viste como é que as coisas são. E giro. E depois eu recordo-me, tu mandaste-nos mensagem, salvo erro. Foi, acho que para o Insta, quando nós fomos à televisão. Ou qualquer coisa assim do género. Acho que foi quando fizeram a cerimónia de casamento. Ok. Eu achei tão lindo. Não, foi antes. Foi? Foi antes. Já não me lembro. Sei que disse, olá vizinhos, está tudo bem. Acho que já sei quando é que foi. Foi uma vez que pus vi ali em Esfães. É provável. Realmente. Eu já sabia, seguia-vos no Instagram e sabia que vocês moravam ali. Nem sabia muito bem onde. Uma vez comentei com a minha mãe e disse, este rapaz de Mortede. E o meu pai disse, eu conheço perfeitamente, porque os nossos pais trabalharam juntos. O meu pai com o teu? Sim, Giro. há muitos anos. Giro. Acho que eras muito bebê. O teu pai trabalhava em quê? Acho que trabalharam juntos no Algarve. Fazer lá umas habitações, umas coisas. Na altura que o Algarve ainda não era tão turístico como agora, né? Na Albufeira, a Quarteira. Pronto. E o meu pai disse, então esse rapaz é de Mortede, mora aqui porque a casa é dos avós. E eu, ok. Mas onde é que é a casa? E a minha mãe disse, perto ali, logo à entrada de Insfães. E depois, como passava e vos via lá, pensei, ok, deve ser. E por isso é que eu passava de manhã, apitava. Foi muito giro. Eu lembro que um dia disse, vizinho, está tudo bem. Depois foi por aí. Eu lembro, tu vieste cá uma vez trazer uns chocolates. Foi na Páscoa. Olha, está a fazer agora 2 anos. Foi maravilhoso. Hoje lembrei-me dos chocolates, mas não tive mesmo tempo. Não, mas nós ainda no outro dia falámos sobre isso. Estávamos a falar, fantástico. Os chocolates. Hoje lembrei-me disso. O meu sábado é muito corrido. E à tarde, quando cheguei a casa, pensei, podia ter feito uns bombonzinhos de chocolate para levar. Mas só tenho chocolate negro. Chocolate daquele de culinária. Sim. E pelo que eu percebi, as meninas gostam mais de chocolate. Eu também. Chocolate de leite, exatamente. Eu também. E chocolate branco. Pois foi. Pronto, eu não tinha lá desse para fazer os bombons. Então, mas tu vendes aquilo? Não, agora não. Mas houve uma altura que foi assim o meu refúgio. Houve uma altura mais apertada que vendi para... Na altura da pandemia? Não. Antes? Não. Antes, muito antes. Eu quando tive a minha segunda filhota, estava sem trabalho. Eu fiquei sem trabalho quando estava grávida dela. E depois ninguém dá trabalho a uma grávida. Pois eu sei. E com uma filha de 3 anos. E então eu pensei, ok, tenho que fazer alguma coisa. Na altura fiz uma formação da Universidade Católica e andei a fazer, isto já depois dela nascer, andei a fazer inquéritos porta a porta, na zona centro do país, interior, Almeida, Arganil, Guarda, Ceia, andamos a fazer inquéritos. Era uma equipa sobre doenças reumáticas. Pronto, só que como era um projeto da Universidade Católica, nós só recebíamos no fim do projeto. Ou, se eu passasse recibos, que não passei, optei por fazer um ato isolado, só recebia 2 ou 3 vezes durante o projeto. Não dava, não é? Então aí foi os bombonzinhos. Foi o que se foi. Foi fazer uns bombons para vender, vendia-se na altura do Natal, da Páscoa, na altura dos namorados.
foi passar a ferro. Era tudo que aparecia. Era o que aparecia. Café, restaurantes. Pronto, era o que aparecia. Sim, teve que ser. E depois quando a Leonora nasceu, isto quando estava grávida da Leonora, e a Sofia tinha 3 anos, estive a trabalhar numa loja de tinteiros, num rapaz aqui de Mortede, que ele foi espetacular, porque eu disse, Luís, pá, li um dia que ele tinha lá a dizer, precisava de alguém. E eu perguntei-lhe, ok, então, é São Majores, não faz mal, posso ficar aí. Ele, tá, mas é pouquinho, é São Majores, não há problema, porque eu estou em casa, tenho a Sofia, eu morava em Cantanhede, então poupava no combustível, porque ia de bicicleta para todo lado. Comprei a cadeirinha para a bicicleta, metia a miúda na bicicleta. Aí eu levava à escola, depois vinha e ia fazendo umas coisas. Ias para Cantanhede de bicicleta? Não, eu morava em Cantanhede. Foi quando moravas em Cantanhede? Mas ia para Cantanhede de bicicleta, quando morava em Porto de Carros. Ok. Ia para Cantanhede de bicicleta. Isso é um esforço. E nesta semana disse isto à minha filhota. Isso é um esforço. Não. Pá, hoje em dia se calhar podemos achar que é esforço. Quando eu acabei o 12º ano, ou melhor, quando eu acabei o liceu, deixei matemática. Fiz tudo, deixei a matemática para fazer, que era o meu calcanhar daqueles, acho que ainda é. E andei um ano inteiro a tentar fazer só a matemática. Pá, gostava-me um bocado de pedir aos meus pais para estarem-se por dar isso tudo. Então fui trabalhar para um café que havia, eu já tinha mais de 18 anos, fui trabalhar para um café que havia em frente ao liceu. Ainda há a Cris, depois havia atrás, era uma gelataria. Eu lembro-me. Que nós chamávamos o Amarelo. Lembro-me muito bem. E então ia para lá. Ai, que giro. Na altura. Lembro-me. Porque tinha explicações, e as explicações de matemática já naquela altura eram muito caras. E eu queria pagar as explicações, então ia trabalhar para o café. Então servia almoços, começava acho que era ao meio-dia, mais ou menos, e até às 3 da tarde. Para não ir de autocarro, porque agora os miúdos têm os autocarros, na altura pagava-se. Pois. E como só tinha aulas 2 ou 3 vezes por semana, ia de bicicleta. Mas depois chegava lá toda transpirada, ia trabalhar para um café. Na altura eu não sabia nadar, e eu tenho asma e o meu pneumologista recomendou-me a fazer natação. Então eu ia para a piscina, ainda eram as antigas piscinas, e havia lá sempre os professores a darem aulas, e eu via como é que eles faziam, e aprendi a nadar. Tinha tido umas bases no 12º ano, mas pronto. Portanto, eu ia de bicicleta para Cantanhede 3 vezes por semana. Pronto, agora acho, por exemplo, quando eu era da idade do Léo, nós fazíamos muito isso, íamos para Cantanhede, íamos ali para a Malhar apanhar latas fazíamos coleção de latas, todo o tipo de latas. Também apanhaste? Não, apanho muitas latas, todos os dias, do chão para pôr no lixo. Não, mas nós então vinham os turistas, vinham latas de fora e etc. Achávamos latas de Coca-Cola. Eu, por acaso, não guardei nada disso, porque depois achei uma estupidez. A matéria na altura e aquilo ocupava muito espaço. A minha Sofia tem uma coleção de latas, tem o armário assim cheio. O Léo também tem, de Monster. Mas hoje as da Sofia também é quase tudo Monster. Mas eu tinha muitas, estamos a falar de uma coisa absurda. Eu enchia, se for preciso, esta parede toda, ainda era uma coisa absurda. É uma forma de coleção, não é? E nós íamos perdidos de bicicleta 3 ou 4. Agora, se calhar acho isso meio estranho, meio duro. Porque na altura... Não é duro. Então os miúdos que fazem ciclismo... Eu sei, sim, mas para mim, por exemplo, que já estou sedentário, isto não está fácil. Isto não está fácil. Que achas duro. Não, eu adoro bicicleta, agora não tenho feito porque não tenho uma bicicleta em condições, mas na altura ia para Cantanhede de bicicleta. Quando fui viver para Cantanhede, comprei a cadeirinha, quando fui viver, fiquei logo grávida quando para lá fui, comprei a cadeirinha para a bicicleta e tudo o que eu tivesse que fazer em Cantanhede andava de bicicleta, para já porque poupava o dinheiro, não é, do combustível. E aliás na altura não tinha carro porque eu vendi o meu carro para pagar as propinas. Sério? Sério. Que eu quis tanto ir estudar, depois tive que me amanhar com o que apareceu. Com o que apareceu, não é? Sempre trabalhei. Na altura eu trabalhava nos seguros. Daí que eu conheço, que me lembro de vocês, da tua mãe e de ti. E quando saí, pensei, ok, estava no 2º ano de faculdade, porque eu cheguei a uma altura que não conseguia conciliar. Porque eu trabalhava das 9 às 6h30, tinha aulas das 10 às 5 da tarde, e o primeiro ano deu para conciliar, fiz metade do ano, deu para passar para o 2º. No 2º ano não deu, porque tinha as cadeiras todas do 2º ano, mas as que não fiz do primeiro. Pois. Comecei a fazer contas e pensei, eu quero fazer isto ou não? E eu já fui para a faculdade um bocadinho tarde, já eram 5 da tarde, estou a brincar. Já tinha 27 anos quando fui para a faculdade, então eu era assim mais velha que a malta toda que andava comigo. Tanto que ainda hoje, os meus colegas que guarda dessa altura me chamam a tia. Que giro. Mas não é a tia, porque eles sentiam que eu era assim, como se fosse a protetora deles todos, porque eu tinha carro, e carro. Então às quintas e às sextas-feiras ia levar uns à estação,
à Coimbra B, depois ia levar outros ao Expresso. Eu andava lá assim a distribuir os miúdos. Eles tinham 18 anos, não é? E eu tinha 27. E era giro, era engraçado. E depois, depois faltou tudo, porque na altura eu já estava casada, quer dizer, meus pais não me pagaram a faculdade, porque eu já tinha a minha vida, né, organizada. Só que depois deixei de trabalhar e o salário não entrava, né? E primeiro começamos a reduzir despesas. Então eu ia de boleia de manhã, tivesse ou não tivesse aulas, ia com o meu marido, eu já estava casada na altura, íamos para a faculdade, eu deixava no trabalho, porque ele trabalhava lá na Volkswagen, e eu seguia para a faculdade. E depois ficava o dia todo e tentava aproveitar e tentava recuperar o que eu não tinha recuperado no primeiro ano. E comecei a perceber, tenho que arranjar aqui maneira de ocupar o tempo e de fazer algum dinheiro. Pronto, arranjei alguns trabalhos muito interessantes, desde fazer pesquisas para professores. Que giro, isso existe? Isso existe, porque há muitos professores que têm trabalhos para apresentar, de e não têm tempo para... Não têm tempo. Foi o mais giro, foi que houve um professor que veio ter comigo e que me perguntou, estou aí tão atrapalhado, precisava de uma equipa para trabalhar, para fazer inquéritos de rua, era capaz de me arranjar uma equipa? Eu, claro. E foste? Foi uma coisa maravilhosa, fomos para a Serra da Estrela com tudo pago. Eles levaram-nos, ficámos assim de um dia para o outro, fazer inquéritos, foi muito giro. E depois aquilo começou a funcionar, então quando havia essa possibilidade nós fazíamos, ou inquéritos de rua, ou outros trabalhos de pesquisas, de perceber o que é. E isto existe muito na faculdade, há muitos miúdos que fazem trabalhos para professores. Mas depois havia uma área que eu gostava muito. Eu quando entrei em Geografia. Adoro Geografia, nunca exerci, mas gostava mais do turismo e não conseguia entrar em turismo. E então todas as disciplinas que eu pude optar, eu optei por turismo. Nós podemos escolher 4, acho eu, 2 no terceiro e 2 no quarto ano. E eu escolhi tudo cadeiras do curso de turismo. E quando eu estava no meu segundo ano, que foi quando eu deixei de trabalhar, alguém me falou que no Jardim Botânico, não sei se ainda fazem isto, mas foi das coisas mais deliciosas que eu já fiz, nós podemos fazer uma formação para fazer visitas guiadas. E eu fiz pois isso. já, nós, ali de Coimbra, não é? Coimbra. Nós fomos lá este ano, a vida mudou, como tu sabes. Mudou um bocadinho. Mas houve ali uma fase que, antes da Helena ter os meninos, que nós decidimos uma vez por mês, vamos tirar um dia só para nós. Que bom. Não fazemos mais nada, eu não vou dar aulas, nada, um dia só nosso. E a última vez fomos ao Jardim Botânico. E andava lá uma senhora a fazer demonstração, uma visita, pronto, sim, uma visita guiada. Continua a haver, não sei como é que funciona agora. O que havia, este programa que eu estou a falar e que se fazia na altura, o que eu acho espetacular, era todos os alunos que pertencessem à instituição poderiam fazer as visitas guiadas e adaptavam ao curso que estavam a fazer. Que giro. E depois fazíamos a formação nesse sentido. Era espetacular. E tenho histórias deliciosas com velhotes. Foi mesmo assim uma coisa muito gratificante. Pronto, portanto, durante os 5 anos, eram 4, mas onde lá 5, a fazer a Geografia, fui arranjando assim trabalhinhos. Acabei o curso, tive logo a minha filhota, a mais velha, porque lá está, como já fui para lá mais tarde e tal, e já tinha a família formada. E depois gostei tanto daquilo que ainda fui ao segundo, fui fazer então o mestrado de turismo. E acabei gravidíssima da Leonora, fui fazer a defesa do meu mestrado um mês antes dela nascer. Tu não exerces porquê a parte de turismo? A parte de turismo cheguei a exercer, gostei muito, quando a Leonora tinha 2 meses, ou um pouco mais. Estive no posto de turismo da Praia da Tocha e adorei a experiência, foi mesmo muito bom. Quando fiz o relatório de estágio, porque optei por fazer o estágio, porque agora temos essa facilidade, em vez de fazer uma tese escrita, fez o relatório de estágio no Museu de Cantanhede. Da Pedra. No Museu da Pedra, e foi muito giro. E depois soube que eles precisavam de alguém para o posto de turismo, que só que é sazonal, não é? É 3 meses por ano. Pois o problema está aí. Mas foi uma experiência espetacular. Com as pessoas, tanto com as pessoas que trabalham lá, como com receber o público. Porque eu acho que já tivemos esta conversa. Eu adoro o nosso país. Eu acho que nós temos um país eu também acho. Espetacular. Seja em termos de pessoas, seja em termos geográficos, seja em termos gastronómicos. Somos um país do caralho. Acho que se está a perder um bocadito. Mas porque estamos a abrir fronteiras demasiadas. Estamos a perder o emprego. As casas, as rendas estão a aumentar muito. Derivado disso tudo. Isto é um bocadinho o jogo da oferta e da procura, não é? Pois sim. Mas só perdemos se nós deixarmos. Sabes que já não depende de nós, sinceramente. Já estamos numa fase que já não depende de nós. Mas mesmo nós temos que segurar aquilo que temos.
E temos que fazer cada vez melhor. Eu não é? concordo E contigo. em termos, por exemplo, de receber, se nós somos tão bons a receber, vamos continuar a ser. Se calhar podíamos fazer um bocadinho uma seleção, acho que sim. Aí é eu que está o percebo o que é que problema. queres dizer. Aí é que está o problema, Eu sabes? percebo o que é que queres dizer. Mas também precisamos de cá de quem nos ajude. Pois De alguma precisamos, mão de obra, mas não precisamos de tanto, sabes que depois deixas de ter mão de obra para os portugueses. Eu conheço muita gente que está desempregada porque os lugares foram ocupados por pessoas de fora. Mas também Nada conhecemos contra. muita gente que não quer trabalhar. Sim, isso também. Mas Também é essa a questão. A Sabes? tua mãe ainda há pouco me perguntava, então mas com o curso e estiveste a trabalhar, porque eu estava ali a conversar com ela, não é? Pois também é por aí. sabes que tu és a única pessoa que eu conheço 3 ou 4 pessoas que trabalham em seguros. Curiosamente, pá, e 2 delas Eu já trabalham trabalhei na há empresa de 20 e muitos seguros que anos. tu trabalhaste. Eu dou aulas à filha de uma delas e no outro dia estávamos a falar na escola. A malta que se mete nos seguros nunca desiste. Pelo menos as pessoas que eu conheço se podem Mas saltitar gostam. de seguro em seguro. Sim, mas Epá, não acabam sei se é de gosto, o que é, mas não desistem daquilo. Pronto, é porque gostam. Então, eu era a única pessoa que conhecia que Que não gostavas. Não é Pronto, não gostar, gostar, mas que não conseguiste. Que não e seguiste. inverti por outro lado. E mesmo assim, adorei o curso que fiz, não exerço, não é? E há pouco estavas-me a perguntar do turismo. Deixa-me que te diga uma coisa. Em termos de turismo, acho que nós estamos muito bem, eu acho, isto é a minha opinião, com miúdos das escolas profissionais. Há miúdos que saem muito bem formados. Uhum. Porque hoje em dia também se fala um bocadinho das escolas profissionais, turismo, restauração, hotelaria. Eu ainda este fim de semana tive o privilégio de ficar num sítio que era quase tudo miúdos de escolas profissionais, tanto na recepção como na parte da restauração. Pá, estavam super bem organizados, estavam super bem formados. Até os estagiários, nós percebemos que havia pelo menos um estagiário na sala e depois estive a conversar com o chefe de sala e eram 2. E percebeu-se, porque havia ali não tão à vontade, mas mesmo os miúdos estavam tão bem colocados, tão bem. Miúdos muito novitos. O que me deixa muito feliz, porque nós temos um bocado aquela coisa, somos um bocadinho o velho do Restelo, não é? Tudo é mau, coisas novas é tudo é tudo para esquecer. E hoje em dia fala-se um bocadinho mal das escolas profissionais. Eu não conheço a realidade das escolas profissionais. Eu na altura fiz um curso técnico profissional, não acabei a matemática, mas andava no curso técnico profissional, que é aquilo que eu exerço hoje em dia. Porque eu fiz serviços comerciais, atendimento telefónico e é o que tu é fazes. aquilo que eu acabo por estar a fazer. Mas acho que os miúdos que saem muito bem formados, e conheço alguns da escola de Coimbra. Tão bem que até vão para o estrangeiro, são contratados para o estrangeiro. A Catarina, onde ela tirou o curso, foi ali em Águeda, em Aveiro. Em Nadia, isto não está fácil. Também está. Não sei o nome do sítio, vou estar a pensar e não. E o Diogo Melo, por exemplo, que é um colega nosso, está para a Irlanda, acho eu, para a Holanda ou qualquer coisa, com um salário bestial, com umas condições bestiais. Ainda esta semana saiu uma reportagem no Notícias de Cantanhede, não sei se viste, Não. de um miúdo que está numa escola em Macau. Pois, que vem daí. E eu fico super feliz. Eu também. Sou muito amiga da irmã dele. Eu Fiquei também. super Eu feliz também. e orgulhosa pelos miúdos, a sério. Eu também. E acho que, pronto. E assim como nós vamos para lá, né? Alguns vêm para cá. Sim, mas sabes que eu conheço muito português que está fora. Eu não tenho nada contra as pessoas que vêm para cá. Nada. Mas os portugueses quando vão para fora vão para trabalhar. Sim, eu percebo. Há muita gente que vem para Portugal Que não com vem uma para ilusão e que não vem Do para trabalhar. facilitismo. Porque o nosso Estado, eu sei que tu não queres entrar por aí, mas eu quero entrar por aí, depois mas não vamos entrar por aí já. Mas acho que o nosso Já, quer dizer que daqui a pouco já lá vamos. o nosso Estado, o nosso Estado acho que facilita muita coisa. Eu tenho um colega que comprou uma casa e ele vai ficar isento de não pagar o IMI da casa durante acho que 10 anos ou qualquer coisa, ou 15, uma coisa assim do género, por ser imigrante. Não. Eles têm subsídios, tudo e mais alguma coisa. As pessoas, atenção que eu não sou a favor de nenhum partido, sou contra alguns, mas a favor não sou de nenhum. Mas tiveste que estar em algum. Mas tipo, está em algum. Eu não sou a favor de os roubarem, ponto. E com isto estou a falar diretamente do PS. Não sou a favor, não podem, um país não pode ser roubado. Isso não pode passar impune, porque se eu roubar esta caneca vou preso. Portanto, se roubam, seja o que for, têm de pagar e serem punidos pelo que fazem. E
Epá, e facilitou muito a malta que não quer trabalhar. Eu não consigo perceber isso. Vamos ver como é que agora as coisas... Não sei se vai melhorar, se vai piorar, mas preocupa-me muito. E eu fiquei, quando nós fomos ali na entrada da Meilhada, que a gente estivemos juntos na Via Romana, não é? Foi, acho que sim. É, a Via Romana ali naquele barzinho. Sim, epá, e eu achei super interessante conversar contigo com o teu namorado. Mas super. A gente estava a falar de política. Já não me lembro muito bem, mas é possível que estávamos. Epá, e achei super interessante. E tu logo, eu quero falar de política. Era, epá, porque assim... Eu já não sei o que é que falamos, mas... Mas acho que tinha a ver com isto, Sabes que eu acho que as pessoas têm memória curta e sofrem de algumas coisas que não se identificam elas próprias de doenças, porque, olha, para tu teres noção, e eu não queria entrar já por aí, mas, lá vamos nós para a política. Mas para tu teres noção, eu fiz uma publicação, não sei se tu viste, eu até tinha isso guardado, eu fiz uma publicação no meu Facebook, porque se calhar não vi. Preocupa-me uma série de coisas, e a publicação foi esta: para as pessoas fazerem este exercício, como é que seria? Pois. Como é que seria? Sim, sabes quantos gostos teve? Eu, quando fiz esta publicação, tive 4 gostos. Isto deixei a publicação durante quase uma semana. Porque isso é política, as pessoas não gostam de falar política, não são só os não é não gostar, têm medo. Ou têm medo. Eu recebi montes de mensagens que era o que estávamos a falar no início. Que te posso mostrar. Nós estamos numa democracia. Não, nós estamos numa ditadura disfarçada. Estamos a andar pouco a falar isso. Com o microfone desligado. Se tu quiseres, de mudar de assunto. Mas só para te explicar isto. Eu recebi montes de mensagens de pessoas a dizer assim: pá, nunca tinha pensado nisso. Mas não posso pôr gosto nem comentar lá porque posso sofrer retaliações. Epá, como é que é possível? Como é que é possível? É verdade. E estamos a falar, eu recebi seguramente umas 20 e tal mensagens. Off, né? Sem ser na publicação. Sim. Eu não vi essa publicação, mas possivelmente se calhar também não me ia manifestar. Pois, aí está. Epá, isso assusta-me, sabes? Assusta-me ter 4 filhos e não saber para onde é que eles vão. Eu preferia que nós vivêssemos numa ditadura e nos dissessem assim: olha, tu não podes falar isto. Eu sei. Uma ditadura declarada, não é? Era, eu sei o que é que não posso falar. Agora tu não nós sabes às vezes dizemos, nunca. Eu preferia estar numa ditadura porque nós já temos a felicidade de ter nascido numa democracia. Mas eu falo isto, atenção, não me interpretes mal a situação de estarmos numa ditadura. Eu falo de haver uma série de regras, como há leis. Epá, não podes falar nisto. Imagina, ganha o PSD. O PSD implanta, tu não podes falar de que X roubou, o que é que aconteceu, o PS ganhou. O PS, quando ganhou, o PS já está uma porrada de tempo e houve bancarrota na altura 2 vezes do Mário Soares e uma vez do Sócrates. Ou seja, os dois fizeram as neiras graves. Mas nos dissessem: pá, não podes falar sobre isto. Tu sabes. Agora, eu estou a falar sobre isto e posso ser punido. Percebes? Esconder a cabeça debaixo da areia, não é? Ou dentro da areia. Por isso é que eu acho assim, é assustador. Nós temos muita dificuldade, eu pelo menos falo por mim e por pessoas que conheço, temos muitas dificuldades em falar em assuntos que nos tocam profundamente e que implica muito connosco, não é? Não temos. Eu não tenho, e como sabes, casei-me com 2 mulheres e porque etc. Porque vives numa democracia. Não, porque eu faria-o de qualquer maneira. Farias porque o podes fazer. Não, faria-o porque eu sou um ser humano e sou livre de tudo e mais alguma coisa. Ninguém me pode viver-se numa ditadura, nem que eu tivesse saído do meu país, para tu teres ideia. Nós, os meninos têm os nomes delas. Quando não tem o teu nome? Tem. Okay. Mas não se podia, supostamente não podia, não é? Porque pelas leis. Volta, se calhar maneira de dar a volta a isso, não? Porque como podes ir buscar até às. Não, depois não podes, porque não dão essa autorização. E na maternidade que eu saí de lá e disse à senhora: olha, se eu não conseguir registrar aqui, nem que eu tenha mudado de país, mas os meus filhos vão ter o nome das duas. E têm. Agora, epá, a mim não. Como é que conseguiram? Já agora? Tenho de falar em off. Está como a política. Não, porque eu posso prejudicar pessoas, é só por isso. Não, ok, já percebi. Não, eu estou a perguntar porque não sei se ainda funciona assim, mas tu podes ir buscar a sobrenomes até o teu bisavô. Não podes. Nós, por exemplo... E podiam ter nomes coincidentes, não é? Não tínhamos. Por exemplo, eu tenho da Silva, que herdei da Iliana. Se calhar ainda somos família. Devemos ser. A minha mãe é da Silva. Mas então é da Iliana, que a Iliana é que é da Silva. E eu herdei o da Silva da Iliana. É a prima dela. Pronto, eu herdei o da Silva da Iliana. E nem com o da Silva no meu nome, herdando da Iliana, me deixavam. Ok.
Pronto, eu estava a pensar que tinha sido por aí, não é? Como, Não. por exemplo, eu tenho dos Santos, tenho Ventura, eu só tenho dos Santos da mãe e Ventura do pai. Mas podia ter ido buscar a da Silva, porque a minha mãe é, portanto, a avó delas. Uhum. E podia ter ido buscar, elas têm o Oliveira do pai, mas podíamos ter ido buscar Silva também do pai. Ou Coelho, da avó paterna. Na altura, não sei como é que é agora. Também já não foi, nem Não, foi agora, assim há muito agora tempo. as coisas não estão tão fáceis. E acho grave, por exemplo, tu não poderes cancelar um nome de família. Imagina, tu não estás bem com os teus pais, com os teus avós. É uma família que tu não te identificas. Mas cancelar que depois de já estar Tirares. atribuído, Não, imagina, tu chegares, tu quereres registrar os teus filhos e dizer assim, o da Silva eu não quero, eu quero que o meu filho se chame, por exemplo, Manuel qualquer coisa, Manuel Amor, por exemplo. Quero criar uma linhagem nova. Não te deixam. Ok. Como é que Não é sabia, possível? não Não te deixam. Porque sei que tecnicamente podes não te deixam. retirar, podes não optar por... Podes lá não, está. sim. Aliás, eu conheço pessoas que têm nomes diferentes. Irmãs, Uhum. que uma é uma coisa, Silva, por exemplo, estávamos a falar nos Silvas, imagina as minhas filhotas. Uma é de Oliveira Ventura e outra ser dos Santos Silva, Uhum. por exemplo, Silva dos Santos. Eu conheço famílias assim. Os meus filhos não têm os três o mesmo nome, por exemplo. Não. O Leozito, eu queria meter Apolo nos 4. O Léo, quando os meninos, antes deles nascerem, não permitiu. Isso Diz tem que o a ver nome com era as danças. Apolo tinha a ver com o deus grego. Pois, era só. a dança, não é? Eu não sei, Apolo tem, não sabia. Nunca viste falar da escola dos alunos de Apolo? Não. Uma escola de dança. Já, tem razão. Pois, mas a associação era do deus grego. Pronto, mas o deus grego tinha alguma coisa a ver com a dança? Sim. Não sabia. Temos que ir tirar esta dúvida, mas eu acho que sim. Não sabia, pronto, mas e então queria pôr neles todos, o Léo não permitiu, ou seja, seria Bianca Apolo, Noah Apolo e Valentim Apolo. O Léo não permitiu. Aí o irmão é que decidiu. Foi, até por o nome é dele, eu acho que nada mais justo do que eles, quando eles nasceram, dizer, faz o que tu quiseres, já permitia. Só que depois já era tarde, ou seja, a Bianca ia ter Apolo e os irmãos não. Pois, exatamente. Mas os nomes já estavam diferentes, nós já tivemos de pôr o da Silva num sítio na menina, nos meninos tem o Rodrigues a seguir ao nome, E até ela por causa também do casamento e etc. Portanto, os meninos têm o nome da Catarina e a menina tem o nome da Eliane. Muito bem. Conseguimos Pronto, isso. lá está, conseguiram dar aí a volta. Está feito. Só que essa tal situação, acho que se o português, eu acho que nós, o Dom Afonso Henriques teria muita vergonha de nós, sabes? Acho porque nós temos medo, muitos medos. Temos muito medo. Ele não teve. Nós, a nossa geração, lá está. Ele não teve. Nós somos os primeiros a sair. A primeira fornada após 25 de Abril. Sim. Ainda temos alguns medos. Nem todos. Há aí muita gente destemida. Mas eu acho que... Ainda agora te estavas a dizer que Sim, se fosse sim. preciso mudavas de país. Mas mudava, portanto, podes ter certeza. Nós agora vamos lutar por causa de que o casamento se torne legal. Pronto, força nisso. Porque não vou... E o que eu tiver a pensar, e o que eu pensar, não vou... Eu sou-te muito honesto. Há coisas que me preocupam no Ventura. Não nos chega. Mas não sei até que ponto é que ele não faria falta a este país. Porque nós temos de dar a opção a tentativa, não é? Primeiro temos de lhe dar valor numa coisa. Se calhar ele não permite o casamento. É para lá também que eu durmo melhor. Era um que ele tinha contra ele. É simples assim. Era mais um que ele tinha contra ele. Que neste momento nem é. Mas seria mais um que ele tinha contra ele. Mas eu acho que o país precisa de uma mudança. E ele conseguiu criar um partido. Do nada, sozinho. Está bem, juntou-se ali uma série de pessoas, mas com o pensamento dele, estás a ver? Pode ter sido votos de protesto, não é? Mas é muito grave, o PSD devia estar muito preocupado com isso e o PS também. Muito preocupados com isso. Porque se é de protesto é sinal que eles fizeram muita asneira até agora. Sim. É isso que se pensa, não é? Muita asneira. Porque eles estavas a dizer, foi um partido criado do nada, não é? E fez o que fez. E está no lugar que está. E fez o que fez. Sabes que eu já me dei ao trabalho, eu recebi aqui os candidatos todos na altura das autárquicas, como tu sabes. E eu dei-me ao trabalho de andar a fazer contas. Eu agora não sei precisar, mas o dinheiro que é distribuído... Isto foi antes dos Gêmeos e antes da Bianca. Tinha tempo. Tinhas tempo e dormias. Exatamente, e dormia. Eu dei-me ao trabalho de ir fazer contas de quanto é que as câmaras, as juntas de freguesia, etc., quanto é que nos tiravam. E só fiz contas a isso. E já cheguei a um número astronómico. Ou seja, que todos os funcionários do Estado ganham. É um número astronómico. Estando nas listas partidárias. Sim, tudo. Eu não estou a contar com funcionários, estou a contar com presidentes de Câmara e presidentes de junta, de freguesia.
Se tu fores fazer, por exemplo, o presidente da Junta de Freguesia de Lisboa é uma coisa absurda, porque eles ganham por habitante. Um presidente de Junta de Freguesia não ganha um salário. Ainda agora saiu nas notícias quanto é que cada partido ganhou, não é? Consoante os votos que teve. Pronto. E depois também há outra coisa que está errada. Como é que é possível um partido, nós andamos a sustentar isto, ou seja, eles querem fazer as promoções que têm, como é que se chama? Quando fazem agora as eleições, que eles fazem estes comícios, etc. Pá, isto tem um nome. Agora deu-me também uma branca. Mas sabes o que é que eu estou a falar? Sim, é propaganda eleitoral. Exatamente. Porquê é que não tem saído do bolso deles? Porquê é que tem saído do nosso? É milhares, são milhões de euros, bilhões de euros que vai para aquilo. Um outdoor, ainda hoje fui fazer um serviço ali a houve uma fase que andei, eu tinha um canal de apanhados. Sério? A sério, eu depois mando. E se calhar era fixe. E então, apanha-se aí cada tesourinha. O que é que eu fiz? Liguei porque queria fazer uma surpresa. Supostamente tinha um namorado e queria fazer uma surpresa a um namorado meu de um outdoor, quanto é que custava. Por dia, aquilo era uma fortuna. Teres ali sim, a publicidade. Só para saber. E isso está filmado. Epá, como é que eles têm dinheiro para pôr tantos outdoors para o Nobel Nacional? Estamos a falar de muito dinheiro. Porque é muito dinheiro, lá está. E há muita gente a passar necessidades. E é assim, eu não sou a favor de uma determinada... Eu não sou a distribuição do recurso da maneira como está, não é? Depois pensas... Porque eu acho que há muito pobre porque é pobre porque quer ser pobre. Porque não luta para mudar e etc. Sim. Por causa do comodismo que estávamos a falar. E isso, enquanto alimentarem a pobreza, muito sinceramente... Exatamente. Porque eles alimentam o peixe e não ensinarem a pescar, não é? O país não muda. O país não muda. O país e o mundo. O país e o mundo, concordo contigo. Nós estávamos a falar e eu queria... Queres voltar lá? Quero voltar aqui a uma situação... A política interessa-me de facto, porque conversámos sobre isso, mas interessa muito uma conversa que tivemos em off, a situação do amor. Tu achares que as pessoas vivem... E acho que até lá para casa é capaz de ser interessante. Porque eu não partilho da tua opinião. Porque é assim... Eu escrevi amor. Escreveste amor. Por exemplo, se pegares em miúdos, hoje em dia, eu não sei, já não me lembro muito bem como é que era, não é? Mas hoje em dia tu vês em miúdos de 15, 16 anos violência. Entre eles? Entre eles. Casal? Sim. Sério? Sério. Não tinha essa noção. Epá, é terrível. Eu tenho duas filhas adolescentes. Não tinha essa noção. Eu tenho duas filhas adolescentes e isto é terrível. É terrível e é muito problemático. Mas espera, explica-me só uma coisa. Enquanto casal de relacionamento? Sim, namorados. Ok. Namorados. O problema que a tua filha teve foi com o namorado dela? Não. Ok. O problema que a minha filha teve foi um problema na escola que ficou mal resolvido na altura e acho que está resolvido agora. Pelo menos ela, a nível psicológico, está resolvido. Está melhor, ok. Mas vê-se muito isto e é com muita pena minha porque eu vou tentando perceber, às vezes há situações que ouvimos falar. Eu tenho tentado andar o máximo possível a ir, com os meus pais infelizmente não tinham tempo para estas coisas, tudo o que é aquelas reuniões de pais, aquelas formações de pais, tento ir e fico admirada com como é que as coisas mudaram da nossa altura para agora. Andar à porrada na escola já existia na nossa altura, agora terem-me batido na minha filha e mandá-la para o hospital não é muito normal. Pois não. Fazermos brincadeiras malucas, que saltávamos para cima de muros, batíamos com as cabeças, arranhávamos nas pessoas, saltávamos às árvores, nós já fazíamos isto. O que se passa hoje em dia é, para já tudo virou muito mais sério, porque a maneira como se fazem isto e como se tratam as pessoas e como se reporta isto é terrível. Isto deixa-me um bocadinho nervosa. Mas se quiseres mudar, mudamos. Ver se te consigo explicar. Os miúdos hoje em dia agridem-se uns aos outros, filmam e metem na internet. Pois eu sei. E toda a gente acha isto normal. Quer dizer, não acham isto normal, mas acham piada. E tu estavas a dizer que no teu post sobre política teve 4 gostos. Isso tem logo uma porrada deles. Isto tem logo uma porrada deles. E os miúdos alimentam isto entre eles. Os pais têm que estar muito atentos a este tipo de situações. Muito atentos. Quando aconteceu, não foi por causa da minha filha ter sido agredida na escola, mas quando isso aconteceu, fizeram uma reunião com a Associação de Pais, fez uma reunião, convocou psicólogos, acho que aquilo até já estava agendado e foi mais ou menos na mesma altura, com psicólogos, com a GNR, com N fatores, que eu não sei se eles funcionam bem. Por exemplo, no caso da minha filha, a GNR não apareceu. Não tinham elementos, não apareceu. Mas pronto,
é um assunto que ela já passou por cima e eu ainda não, a sério, eu ainda tenho pesadelos com isso. Porque é a minha princesa, é a minha primogénita, percebes? Claro que eu percebo. Ainda tenho um bocadinho de pesadelos com isso. Ela acho que está tranquila, porque às vezes falamos não propriamente disto, mas fala-se em situações que se vê nas escolas. Violência no amor, vamos lhe chamar assim, é uma realidade. E é uma realidade terrível. E aqui parece que estamos a voltar atrás no tempo. Atrás no tempo, como é que é possível? Normal um homem bater numa mulher. Isto nunca foi normal, mas era aceitável. Aceitava-se socialmente. O meu avô brincava muito. O meu avô foi das pessoas mais carinhosas que eu conheci na vida e por falares em amor, eu dizer-te, se calhar o amor já não existe. Eu tenho a referência dos meus avós. Eu tive a felicidade de ser criada, desde os meus 2 anos de idade, numa família de amor. Os meus avós foi tudo o que eu precisava em termos de amor, pá, porque foi... Um exemplo. Eu não sei se isto ainda existe, percebes? Havia um respeito, havia uma organização, havia quase que um ritual. Eu e a minha irmã mais velha fomos criadas com os meus avós, que meus pais estavam fora. Eu vim muito nova, eu tinha 2 anos. Meus pais estavam em França, nascemos lá, viemos com os meus avós, a minha irmã tinha 4, eu tinha 2. A minha última irmã depois nasceu, já os meus pais cá estavam. Eles organizavam a vida deles em função das netas. Eles andassem por onde andassem, às 7 da tarde estavam em casa, porque nós às 8 tínhamos de ter o jantarzinho prontos, para depois irmos cedinho para a cama. Eram super rigorosos nos horários e eram super carinhosos. Estamos a falar de pessoas que hoje em dia teriam à volta de 100 anos, não é? E havia um amor ali. Eu nunca, juro-te, nunca ouvi o meu avô e a minha avó chateados. Nunca. E eu vivi com os meus avós até aos 12 anos. Aos 12 anos fui para o pé da minha mãe, porque vivo naquele sítio onde nós moramos agora, completamente afastado de tudo, não tínhamos eletricidade na altura, e eu fui para o pé dos meus avós. O meu pai na altura tinha ido para a Suíça para conseguir dinheiro para pôr eletricidade em casa, que nós estudávamos à luz da vela, nós não tínhamos frigorífico, estas coisas todas, televisão, e a minha mãe estava ali sozinha. Agora temos muro, na altura não tínhamos. E toda a gente dizia, como é que vocês moram ali? E eu, para a minha mãe não ficar sozinha, fui ter com ela. E tinha a minha irmã mais nova, que eu tinha 12, portanto a minha irmã mais nova tinha 4 anos. E eu fui viver com a minha mãe. E a minha irmã ficou nos meus avós. E quando me casei, aos 25 anos, eu fui morar para casa dos meus avós. Porque é a minha referência de amor, percebes? Os teus pais não? Os meus pais são um casal daqueles casais de hoje em dia, que se chateiam e Diz, ainda não? hoje. Não, e ainda hoje andam sempre a implicar um com o outro. É uma coisa, eu às vezes vou lá e qualquer coisa, se estiverem a jantar, passa-me o pão, vai cá buscá-lo, percebes? Se calhar é a forma deles se amarem. Eu amo muito e respeito muito os meus pais, mas isto faz-me um bocadinho de comichão. Sabes que era o que eu te estava a dizer? Tem uma coisa fantástica aos meus pais. Epá, e isso eu vou-lhes ser grata para o resto da minha vida. São os avós espetaculares. Mas com as minhas filhas e com os meus sobrinhos. Os meus pais são os avós 100%. Só se não puderem. Sabes que era o que eu estava para dizer depois e acabamos por... Deixa-me só terminar aqui a questão do amor. Eu acho que as pessoas hoje em dia se habituam a viver juntos. Era isso que eu te estava a dizer há pouco em off. Tu dizes, não, ainda há amor. Eu achei durante algum tempo que era isto que se passava com os meus avós. Quando o meu avô se foi, a minha avó entrou numa depressão tão profunda, foi-se tanto abaixo. Isto depois é outra questão que se calhar é agir a explorar, que é como é que tratamos os velhotes hoje em dia, os idosos, que é uma coisa que me mete alguma comichão. A mim também. E eu achei que, se calhar estavam super habituados a viver um com o outro e se calhar a velhota está a sentir aquela falta. Não. Há muito pouco tempo eu percebi, isto é amor puro. O que ela sentia foi como se fosse um pedaço dela que tivesse sido arrancado. Eu nunca tinha visto isto, percebes? Completamente. Eu nunca tinha presenciado isto. E só nesta altura é que eu tomei essa realidade, porque depois, passado algum tempo, eu senti o mesmo. Quando ela dizia, falta-me um pedaço. Sabes, quando perdemos alguém... Ela confessou-te isso? Ela dizia, como se me faltasse um pedaço. Os últimos 3 anos da minha avó, porque depois ela foi, passado 3 anos do meu avô, eu tentei estar o mais presente possível. Na altura trabalhava no posto de turismo, na Tocha. E à terça-feira só fazia tarde. Folgava à segunda e à terça de manhã. Então à terça-feira, como só ia de tarde, levava-a comigo. A minha avó não sabia ler nem escrever. Ia comigo, o posto de turismo era dentro da biblioteca. Sentava-se a tarde toda na esplanada, pegava numa revista ou num livro e ficava ali a tarde toda, não reclamava. Porque estava ao pé de mim. E quando eu não lhe perguntava, quando vinha à segunda-feira de Cantanhede para Porto de Carros, e se eu não lhe dissesse nada, porque ela depois, quando o meu avô faleceu, ficava o dia inteiro em casa da minha mãe, depois à noite voltava para a casa dela. Se eu lhe não dissesse nada, avó, amanhã vens comigo. Ela perguntava, amiguita, amanhã vais para a praia? Eu vou.
posso ir contigo? Era sempre. Se eu não lhe perguntasse, normalmente eu perguntava. Depois tínhamos também um ritual. Íamos um bocadinho mais cedo para tomar o café antes de eu começar. Começava, acho que à 1h30. E à meia da tarde ela ia beber um galão e comer um pastel. E trazia-me sempre um bolinho. Opa, pequenas formas de amor. Pronto. E ela, nestas viagens, lembro-me que ela ficava tão feliz. E tenho esta felicidade em mim. Dos últimos anos que ela cá esteve, eu tentar o máximo que eu conseguia ajudá-la e estar com eles. Eles fizeram isso tanto por mim. Tanto. Ajudaram-nos tanto a mim e à minha irmã. E quando o meu avô foi, eu sentia, eu não vi o meu avô depois dele falecer, não consegui. Eu estava grávida de 8 meses e meio, ou 7 meses e meio. Da primeira menina? Da segunda. Ele adorava a bisneta, a minha Sofia, a mais velha. E, epá, eu não consegui. E no dia do funeral eu tive a última, ou penúltima consulta antes dela nascer, e eu disse à enfermeira, não sei o que é que eu faço, porque hoje é o funeral. E ela disse, se sentes-se melhor, não vais. Pá, e as minhas irmãs disseram, pá, vem, o avô está impecável, vem ver. Eu não consegui. E guardo aquela recordação dela. A última vez que eu o vi, eu percebi que era a última vez. Ele tinha tido um ABC, teve 3 ABCs, e tinha estado em Catanhede nos cuidados continuados. E os bombeiros foram-no levar no dia 13 de fevereiro, no dia antes dos namorados. Foram-no levar a casa. Havia uma coisa que ele me dizia, eu não gostava nada de morrer fora de casa. Ele morreu em casa, no quartinho dele. No domingo de manhã, isto foi um sábado, eu tinha lá estado a limpar a casa, tinha estado com a menina, com o meu barrigão, com as meninas. E eu disse, olha, amanhã não venho, porque é domingo, mas na segunda-feira venho cá ter contigo. E ele só me disse assim, já não falava quase nada, não mexia uma mão, fez-me sinal, põe-me aqui a menina, estou-lhe dar um beijinho. E notei os olhos dele muito brancos. Epá, e deu-me aquela coisa, dei-lhe um beijinho e disse, segunda-feira eu venho cá. Já não foste? Infelizmente fui. Eu disse, não venho no domingo, mas venho na segunda. Na segunda, infelizmente, fui, porque foi o dia do funeral. Mas... Ele partiu nesse dia? Dormiu à noite de sábado para domingo. E foi? E, sim. Depois foram lá as senhoras do centro de dia para lhe fazer a limpeza e dar um pequeno almoço. E deram com ele? Ele estava ainda vivo, começou-se a sentir mal, chamaram a minha mãe. E a minha mãe, pai, então o que é que se passa? Ele ficou nos braços da minha mãe, que é a filha única e pronto. Formas de amor. Eu, na altura, não consegui perceber. Na altura, nós sentimos, sentes assim uma dor, porque sabes que vais perder aquela pessoa, que não vais voltar a ter aquela pessoa. Não é no dia, não é na semana a seguir, não é sequer no mês a seguir. Pá, passaram-se 13 anos. E sentes falta agora todos os dias? Eu sinto tanta falta dela. Eu também. E isto é amor, percebes? E quando a minha avó me dizia, falta-me um pedaço de mim, é isto que eu sinto. E sinto em relação aos dois. Falta-me um pedaço de mim. Isto é amor. Eu não sei se os casais hoje em dia sentem isto uns em relação aos outros. Não sei, daquilo que vejo, não sei. E estava-te a dizer, os miúdos, há muita violência, e há violência física dos rapazes para as raparigas, mas das raparigas para os rapazes há uma violência psicológica que é uma coisa brutal. Isso eu sei, eu já assisti. assisti É terrível, isso. Como é que é possível? São miúdos. Eu já assisti a isso, infelizmente. Vivam uma vida. Não conseguem, coisas boas, não conseguem ouvir. E ficam tão obcecados. Os miúdos hoje em dia, não sei, não conseguem perceber as coisas boas da vida. Se gostam de estar juntos, aproveitem ao máximo. Uhum. Eu concordo contigo. Aproveitem ao máximo. Se chegarem à conclusão, depois de um tempo que não era isto, tudo bem. Mas com respeito, com amor. Percebes? Percebo. Depois já há sempre uma parte que não aceita, depois... Por isso é que eu te digo, hoje em dia não sei. Sabes que há amor, claro que há. Era mas... o que eu estava para dizer, que eu tenho como princípio com elas, eu estou casado com a Helena há 19 anos. É muito tempo. É muito tempo. É a minha vida. É a minha vida. É uma vida. Tomamos sempre, obviamente, não te posso dizer que em 19 anos ou não houveram coisas que correram mal. Claro que houveram. Mas já houveram coisas que correram muito bem. Há coisas que correm muito bem, não é? Claro. Percebes? E nós temos por princípio nunca dormirmos chateados. Exatamente. Porque amanhã pode não existir. Exatamente. E depois é assim, também uma outra coisa que é muito importante, que é, tu preferes ter razão ou teres paz? Exato. É pá, porque a razão é uma coisa muito discutível. Pois é. Entendes? E eu prefiro ter paz. Eu não quero ter razão em nada. Aliás, eu não quero ter razão em nada do que disse até agora. Às vezes... Entendes o que é? Não. Porque não ganhas nada com isso. Pois não, se a outra pessoa leva isso tão a sério,
como tu estavas a Faz dizer, ali um braço de ferro tão grande. que não é necessário. Quando eu te dizia, nunca ouvi os meus avós chateados, é verdade, mas o meu avô era assim. Eu, na altura, não falava com ele sobre isso, mas possivelmente ele pensava isso, preferia sempre ter paz. A minha avó refilava muito. A minha avó refilava connosco, refilava com o meu avô. É das mulheres. É das mulheres. Confirmo. É. A minha avó refilava muito com ele. E o meu avô chateado fazia assim, isto era o meu avô chateado. Pá, nunca ouvi levantar a voz, nada. Pronto, os meus pais já é um bocado diferente, por isso é que eu te digo. Há formas diferentes de amor. E os meus pais, se calhar, estão habituados a estar juntos. É um amor diferente. Eles fizeram, o ano passado, não, já foi há 2 anos, 50 anos de casados. É muito tempo também. É muito tempo também, é verdade. Mas tenho mesmo o exemplo de amor, o exemplo dos meus avós, sem dúvida nenhuma. Sabes que eu... Temos o exemplo de amor que tenho para as minhas filhas. Mas isso acho que é amor diferente. É completamente isso não, diferente. Isso não. Eu sei que dos meus avós eu também notava isso. Sabes que o meu avô ficou aqui por decisão minha e da minha mãe. O meu avô ficou a morar connosco. Também já me tinhas dito, quando vieste cá, que até falaste aqui do edifício que era dele. Sim, não é? até ir embora. Que é aquela outra questão dos idosos. Que era que eu queria chegar. Porque eu acho que o ser humano tem muita tendência a tu descartar. Cada vez mais. Nós vimos isso no Covid, que havia ali a possibilidade de deixar os idosos morrerem, porque soubessem de pessoas mais novas à frente. Epá, nós não podemos apagar a nossa história, de forma nenhuma. E isto aconteceu, não é? Aconteceu. E acontece, eu noto isso muito, e acho que é cultural, infelizmente, o abandonar. Ou seja, como abandonam um animal, abandonam um idoso. Sim. A partir do momento que ele já não serve para nada, vai para o lar porque já não chateia ninguém e vão lá vê-los uma vez por ano, quando vão. Ou em camas de hospital, que quando o meu avô esteve internado havia lá um senhor que estava lá não sei quanto tempo porque os filhos não atendiam o telefone ao hospital, não queriam saber, pura e simplesmente. Eu não consigo perceber isso. Por mais que eu tente, há coisas que eu não... E aí eu já quero ter razão. Não quero ter paz. Já queres ter razão. Mas são muito poucas coisas que eu quero ter razão. Olha, eu hoje aproveitei o dia fantástico que tivemos para andar no meu quintal, que é a minha terapia. Eu ando sempre a dizer isto. Eu adorava chegar aos 101 anos. Eu gostava mesmo muito de viver até aos 101 anos. Mas o outro dia estava a ler um destes reels que às vezes nos aparecem e apanhei uma carta de uma idosa, aquelas publicações que vão postando, que ela dizia, vi uma vida tão boa e agora tive 3 filhos, não sei quantos netos, não sei quantos bisnetos, agora estou sozinha num quarto onde não me falta nada porque tenho uma senhora que me traz a comida, tenho uma senhora que me faz a minha higiene, mas falta o principal. Não vejo os meus filhos já não sei quantos anos. E depois dizia assim, nós conseguimos aumentar tanto a nossa esperança de vida, aumentar a idade a que chegamos, para quê? Porque acabámos sozinhos. E eu nunca tinha, às vezes penso nisso, mas acho que aquilo me bateu muito forte, porque eu pensei assim, fogo, eu tenho 2 filhas, mas depois nós também não queremos ser, também não queremos ser, torná-los prisioneiros. Daí, mais uma vez, voltamos ao amor. Eu acho que se as criar com muito amor, e eu acho que estou a dar o meu amor todo às minhas filhas, elas têm a certeza disso. Ainda esta semana tivemos uma conversa tão linda, e eu disse à minha mais velha, olha que quando tu precisares, tu podes ter 50 anos, se precisares voltar para o meu colo, tu voltas. Porque eu com 25 anos ia para o colo da minha avó. Só não vou agora que não os tenho cá. Eu quando tinha aqueles dias chateados, já trabalhava, por exemplo, nos seguros. Eu quando tinha dias mais cansativos, correu menos bem. E que chegava à casa e vinha com aquele semblante carregado, e ela dizia, o dia não te correu bem, e eu, avózinha, preciso de colo. E ela estava no sofá e anda cá, e eu sentava-me no sofá e punha a cabeça no colo dela. Eu já disse isto às minhas filhas, vocês podem ter 50 anos e virem pedir colo, que eu dou, eu tenho é que estar cá para vos dar. Eu gostava muito de chegar aos 101, porque eu gosto muito de capicuas, né? A minha próxima capicua vai ser às 5, fazer um festão quando fizer 5 capicuas, mas gostava de fazer às 10, portanto o 101 acho que é bom. Se for 111 ainda melhor. Era melhor. Mas, para já estar lúcida, porque depois também vemos essa parte, pois, né? Sim. Estar com alguma condição física. Trabalho todos os dias para isso. Vamos ver se resulta. Se resulta. E depois ter a companhia de quem amamos. Porque não faz sentido estarmos velhotes e estarmos sozinhos. Que hoje em dia é um problema muito grave na nossa sociedade. Há um senhor em Catanha, não sei se conheces, o grande Jorge Rosado, que tem a Palhaços de Hospital. Já ouvi falar. Se calhar podes fazer aqui uma entrevista com ele. Que ele criou a associação, ele, a esposa, a Isabela, criaram a associação exatamente por causa disto.
porque eles trabalham com velhotes no hospital, eles trabalham com a terceira idade. E alguém lhe fez uma entrevista e perguntaram porquê a terceira idade. E ele disse, vocês vão de reparar, quando há um pedido de uma criança que está com um problema de saúde, quantas pessoas mobilizam para arranjar dinheiro para a criança? Quantas pessoas juntam tampinhas para arranjar dinheiro para uma cadeirinha de uma criança? Quando é velhotes, quem é que faz o quê? Ninguém E é quer saber. verdade. E eles tentam fazer a diferença e fazem. Eles fazem um trabalho espetacular. E eu já os vi atuar no Hospital da Figueira da Foz, que a minha mais nova é lá à seguida, e um dia estávamos à espera da consulta e elas, as meninas, as doutoras palhaço, passaram. Eles têm um trabalho espetacular. Epá, e havia de haver muita gente assim, a pegar nos velhotes. O que é que se passa hoje em dia? O meu avós dizia, eu não queria nada ir para um lar que é um barracão de velhos. E eu dizia assim, bom, não penses isso, porque as pessoas do lar têm formação para tomar conta de vocês, nós não temos essa formação. Sim, nós não temos essa formação, se precisares. Mas eu vi isto a acontecer. O meu avô, felizmente, não ficaram no lar, mas a minha mãe teve necessidade de chamar o serviço, o apoio à casa. A minha mãe não conseguia. Levar o comer e etc. Nem era tanto levar o comer, era aquelas técnicas que elas têm de conseguir, por exemplo, mudar a fralda. Exatamente, sim, virar. O meu avô também acho que teve. Também acho que se os familiares forem instruídos para fazer isso e forem... Se calhar conseguem, se calhar também não conseguimos. O que é que se passa hoje em dia? Nós vivemos mais tempo, mas também trabalhamos mais tempo. E depois deixamos de ter tempo para os filhos, que são depositados numa creche. Não é? Portanto, o problema do abandono começa logo aqui. Nós pegamos nos miúdos horas inteiras numa creche. E depois, se nós fizermos isto aos nossos filhos, eles vão fazer o mesmo connosco. Não é? Então, mas sabes que agora é lei, há uma determinada altura que tu estás obrigado a pô-los no jardim de infância. Agora é lei. Eu não concordo, mas pronto. Eu também não concordo. Como não concordo com o ensino que temos hoje em dia, o sistema de ensino, com as disciplinas que são lecionadas, mas pronto, há tanta coisa que podiam ensinar aos miúdos. Ainda agora te disse, andei toda a tarde no quintal. As minhas filhas não sabem arrancar ervinhas, mas isso também, se calhar, a culpa é minha. Mas no meu tempo havia hortofloricultura e havia coisas. Se vier uma crise mundial, ninguém sabe cultivar nada. Portanto, morremos todos de fome. Sim. Mas toda a gente sabe fazer posts no TikTok e não sei o quê. Pois Morremos de fome, mas toda a gente fica a ver. Sabes que eu falei uma fase com o meu avô, quando ele teve um AVC, ficou muito mal. Mas depois ele já conseguia... houve ali uma fase que ele não conseguia ir à casa de banho sequer agarrado. Isto para eles é horrível. Era o que eu notava. E ele depois houve ali uma outra fase que já conseguíamos ele agarrado, nós já fazemos força, mas ele já se arrastava. Sim. E era importante ele se arrastar porque era sinal que estava a lutar para conseguir andar. E mantendo uma mobilidade. Eu lembro-me de ir à casa de banho com ele e ele estar a limpar o rabo e ele chorar. Sabes que isso acontecia com o meu avô. Eu nunca limpei, mas quando era a minha mãe. Que vergonha. Era. E eu, mas como é que é vergonha? Tu limpaste-me outra vez o rabo a mim, bo? Exatamente. Como é que. E isso já está implícito na cabeça deles, Exato. Desde há muito tempo, que aquilo seria uma vergonha, que não era. E que são os inúteis e que só dão trabalho, e, não é? Que não era. Sabes que eu daria tudo para o meu avô e a minha avó estarem cá hoje. Mesmo a limpar, mesmo que limpar. Todos os dias. O que eu limpo aos meninos, eu me importava limpar o meu avô e a minha avó. Como eu te compreendo. Os meus filhos iriam ser muito mais felizes, apesar de eu achar que eles têm uma grande avó. A minha mãe é extraordinária. Mas se tivessem os visas? Mas quê? Se tivessem os visas, não é? Era muito extraordinária, sabes? Quando fiz o mestrado na área do turismo, foi na área do lazer, e trabalhei com os séniores do Conselho de Cantanhede. Visitei algumas instituições. E algumas instituições têm uma coisa muito boa. Têm as creches e o centro de dia a funcionarem juntos. Sim, a nossa aqui é. Pronto. O que é fantástico, porque os miúdos têm tanto a aprender com a terceira idade e os velhotes também aprendem com as crianças, não é? E acho que isso que é muito importante. E há muitas boas instituições no nosso concelho que não é só um depósito de velhotes. Eu na altura convidei algumas instituições para irem lá ao Museu da Pedra e fizemos trabalhos. Foi muito giro. E aprendi tanto com eles, assim como aprendi no Jardim Botânico. Mas sabes que há muito idoso que mesmo assim não queria lá estar. Há muitos, era isso que eu te ia dizer a seguir. Mesmo que tenham muitas condições. E depois também há outra questão. Eu fiz algumas propostas, por exemplo, o dia da leitura semanal, que era só notícias positivas. E depois as instituições dizem, nós isso já temos. Não sei se tem ou não. Porque depois quando converso com eles, não, isso não existe lá. Porque eles passam a ideia que tudo se faz.
fazermos o dia dos trabalhos, fazem os trabalhos manuais, assim umas coisitas, mas é como dizes, muitos não queriam lá estar. Eu tenho a certeza, o meu avô durou muitos anos por causa do Léo. O Léo prendia cá. Era a vitamina. Era. A vitamina Léo. O Léo prendia cá. Sabes E que eu são tenho os certeza descendentes, que ele, pouco tempo, se ele fosse para o lar, ele tinha durado, não durava um ano. Não durava um ano. Porque todas as aflições que ele tinha, tudo o que ele tinha-nos nós para estar ao lado dele. Por isso é que eu te digo, eu achava e dizia sempre, as pessoas que trabalham no lar estão formadas para isso. E estão, têm a formação para isso. Mas a formação não é a amor. única qualidade, era isso. E há muita gente que lá está porque recebe um salário para estar lá. É isso. E há outras pessoas que estão lá porque tiveram que aceitar o trabalho, porque andavam à procura e era... Eu deparei-me a ter de quase agredir um médico porque ele disse que o meu avô que não adiantava estarem a perder tempo com ele, que ele ia morrer mais tarde ou mais cedo. Bom amor de Deus. E a minha mãe liga-me desesperada e eu vou para o hospital, pronto, e o mundo acaba lá. E ele ficou, ainda durou mais 3 ou 4 anos. Pois. Naquele dia tinham-no matado. Tinham-no matado, efetivamente. Eu só tenho bem quiseres, dizer, mas como o meu avô teve 3 situações de ABC e na primeira situação teve que fazer a terapia da fala e tudo, e eu é que os levava. E ele sempre gostou, fosse em Cantanhede, fosse em Coimbra. O meu avô escrevia coisas em quadras, em rimas. Sim. Eu tenho um livro, eu e as minhas irmãs, cada uma de nós tem um livro todo a rimar, aquilo é lindo. E ele, quando voltou a recuperar a escrita, fez questão para a doutora Conceição, que era de Mortágua, que era a terapeuta da fala, porque ele esqueceu-se como é que se falava, esqueceu-se como é que se escrevia. E nós andámos um ano a caminhar para lá, um ano e tal, e quando ele via a doutora, até os olhos... E depois ele disse, quando voltou a falar, disse assim, fui tão bem tratado aqui, em Cantanheda, porque as pessoas falam dos hospitais e que a comida é má, e que as pessoas... E ele dizia sempre, foram todas tão espetaculares comigo. E ele em Cantanhede, ele esteve lá nos cuidados continuados, não conseguia falar, mas eu quando ia lá dizia, vamos lá, faziam-lhe a ginástica, e eu estava grávida da Leonora, eu dizia, vamos lá mexer o braço, porque ele dizia, este braço não é meu, isto não pertence ao meu corpo, vamos lá mexer o bracinho que é para depois pegares no bebê. E ele dizia muita vez, fui tão bem tratado, e foi. Portanto, as instituições podem funcionar muito bem, as pessoas têm que ter vontade para isso. Em todo lado há bons e maus profissionais. Concordo contigo. Hospitais, escolas, creches, o que for. Mesmo nós não temos todos o mesmo dia, não é? Há um dia que executamos melhor o nosso trabalho. Tudo certo, mas quando tu lidas com pessoas, eu dou aulas, por exemplo, eu tento controlar quando não tenho um bom dia. Pois. Entendes? Hoje em dia acho que é tudo muito, somos todos muito números, não é? E voltando aos hospitais, aos velhotes, são números. E há pouco estavas a falar do Covid, que ok, se alguém tiver que ir, vão primeiro os velhotes. São números, nós somos apenas isso. Isso é que isso deixa muito triste. E eu, se passar a ser só um número, não quero chegar aos 101. Não, acho que é assim. Eu quero chegar, mesmo sendo um número. Porque não, se for só eu quero nessa questão, não quero sei. muito assistir às coisas dos meus filhos. Exatamente, é isso que eu pensava. Sabes? A vida é tão bonita, o mundo tem coisas tão maravilhosas que temos que aproveitar, e depois o que é que eles vão fazer a seguir? E os teus são tão pequeninos. E eu aprendo todos os dias com todos eles, com os 4. E eu ando com o Léo anda comigo na empresa de som e até aqui nas obras, o Léo anda, pronto. E eu sinto-me realizado. Tu não fazes... Ele acha-me chatíssimo, porque eu estou sempre a dizer que o amo e etc. E aos meninos também. Os meninos já não me suportam, porque quando de beijinhos, é uma chatice. Acho que ele já chegou a um ponto que... Pronto, mas... Acho que as manifestações de amor nunca são muitas. Eu também acho, mas o Léo acha. É adolescente, está naquela... E quando eu vou levar as minhas filhotas, é muito raro eu levá-las à escola, porque elas vão de autocarro. Mas quando tem que ser, ou porque vamos para a Cantanhede, disse eu lhe dou um beijo à porta da escola. E elas, mãe, ai que vergonha, sabes? Ou quando estão ao pé das colegas delas, e eu dar abracinhos. As manifestações de amor, voltamos ao mesmo. Por isso é que eu acho que o amor porque é isso, as pessoas têm vergonha porque acham ridículo as coisas. O Léo não havia um poeta que dizia que o amor é ridículo. Sim, mas eu não concordo. O Léo, quando era muito novo, o Léo sempre me deu muitas lições de vida. Desde muito criança. A primeira lição que ele me deu assim efetivamente foi, eu fui levá-lo à escola, nós pedimos com um beijinho na boca. E eu disse ao Léo, se calhar, se quiseres o pai não te dá mais nenhum beijinho, porque os meninos começam a gozar contigo. Que eu vi que os meninos ficavam assim com uma cara. E o Léo disse-me assim, pai, eu amo-te. Tão lindo. E tu amas-me. Damos um beijinho, não importa com o que digam.
E isso levou isso até na nossa relação e etc. Eu sei que ele é capaz de ter apanhado ali uma fase que se calhar... Não achava tanta piada. Não, as pessoas se calhar chateavam-no um bocadito com isso. Ele nunca me desabafou isso comigo, mas eu acho que eu se calhar numa fase que não era fácil. Até na altura da relação, eu chamei o Léo aliás, porque a gente andava todos os dias, íamos às vinhas, ao fim do dia, e eu chamei o Léo e disse, filho, olha, o pai, eu tinha uma coisa para te contar, porque assim, a minha mãe na altura não aceitava, pois, e eu, disso. Se o Léo descobrisse para a minha mãe, era podia complicado. Ser muito complicado. Depois a mensagem passa de outra forma, não é? Sim, e eu chamei o Léo e eu disse-lhe, Léozinho, sei o sítio exato, estávamos a comer figos. E eu disse, Léo, mas sei o sítio exato. Olha, eu queria te contar uma coisa. E ele diz, pai, eu não quero que tu fiques triste com o pai e com a mãe. E ele, porquê que eu ia ficar triste? Que ele ainda falava assim, porquê que eu ia ficar triste? E eu, olha, a mãe gosta de meninas. E o Léo disse para mim, se a mãe é feliz, eu também sou feliz. Perfeito. E depois eu disse, olha, e o pai, nós gostamos de uma menina e temos uma relação com essa menina. Pontos, e então? Exatamente. E foi a partir E a única pessoa que interessava realmente era ele. Vocês era ele. A minha mãe também interessava, sabe? Claro que sim. A minha mãe interessava ali uma fase que parte de mim morreu também, que depois voltou a ressuscitar, mas e Léo... uma mãe, eu ainda não passei por nada assim, mas uma mãe, seja o que for, nós partimos tudo o que for preciso, renascemos, fazemos ali uma metamorfose, volta tudo. Uma transformação. Porque... E eu aprendi muitas coisas, era isso que queria dizer, e quero aprender isso com o Léo. Sabes, nós agora temos por princípio, vamos tentar arranjar uma casa, nós já temos, fora esta, temos mais duas, como se sabe, eu tenho outra casa cá, mas eu acho que disse isso na altura. Isso não sabia mesmo. Pronto, nós compramos uma outra casa e o nosso objetivo é comprar uma casa para cada um deles. E esta casa aqui onde estamos ser um ponto de encontro. E tentar que eles levem isto como princípio para o resto da vida. A casa da família, não é? Só. Nem que o pai e as mães não estejam cá. Se a gente partir, que eles saibam que se alguma coisa correr mal na rua, que sabem que tem aqui o ponto seguro. É sempre deles. Há pouco em relação às minhas filhas. Aqui é sempre deles. Elas podem ter 50 anos e eu vou estar ali a ser o ponto seguro delas. O porto seguro, sabes? É isso. Não penso propriamente num espaço físico. Porque ao contrário de que tens 3 casas, eu não tenho nenhuma, mas pronto. Sim. Também é uma opção de vida. Nunca pensei em comprar casa, nunca pensei... Eu sou apegada a bens materiais, é uma chatice. Não, cada vez mais sou menos apegada a bens materiais. Eu sou cada vez mais. Tenho um carro muito velhote e que eu também queria ter um carro muito velhote. Não tenho um carro velhote, tenho 22 ou 24 anos, já nem sei. Então não é velhote. Pois não é um clássico. É um carro adolescente. É um adolescente. É um adolescente. E costumo dizer, tenho um carro, 2 filhas e uma cadela. Giro. E agora também tenho uma cabrita. Que giro, isso é muito giro. Tenho uma cadela que é a bolota e tenho uma cabrita que é a avelã. Que giro. Sabes que eu queria também comprar não sei se era uma cabrita, se era uma, como é que se chama aquilo? Aquilo tão alã. Também a ovelha. Uma ovelha. Porque há aí umas cabras também. Pequenininho, para os meninos, para aquela brincar no uma quintal, cabritana. mas eu primeiro tenho de selar o quintal. Porque eu tenho quintal e não quero pôr nada, que é outra coisa gira. Eu adoro o sítio onde moro, já te disse isto. E quando eu fui para ali, aquilo era tanto que é chamado o Corgo, aquilo é uma zona muito de águas, pantanosa. E este ano não aconteceu, apesar de chover muito, este ano não aconteceu. Não é isso, inunda todos os anos. A minha casa inunda, mas todos os anos estou lá há 6 anos. E todos os anos entram sapos lá dentro, mesmo para dentro de casa. E depois é uma coisa gira, assim, as minhas filhas moram na aldeia, mas tem medo de tudo. Há uma formigasita, e gritam, minhocas, a Sofia tem medo de minhocas. E então quando entra o sapito, costumo entrar, este inverno não entrou, lá vou eu com muita calma, com um papelito, apanho, meto na rua aranhas, salamandras, aquelas feias. Achas feia? Como as coisas já estão lindas aquilo. Eu não mato nada. Mas mete-me alguma impressão. Desde miúda que eu sem querer apanhei uma, pensava que era um cogumelo. Não, e são essenciais ao nosso quintal. E como eu não quero pôr nada de químico nos quintais, arranjei para lá a cabrita. Achei que não é venenoso, desculpa essa pergunta. Não, eu acho que não. Não, porque eu já peguei aquilo à mão e não aconteceu nada. Mas tem assim uma pele muito oleosa e mete assim alguma impressão. Eu não tenho nada contra cobras, mas não gosto muito, se elas lá aparecerem, eu peço tirem. Essas eu não tiro, peço para tirarem. Cobras e sardões. Mas ninguém mata nada que não pode. Ainda no outro dia apanhámos uma aranha que as minhas filhas achavam que era uma tarântula, mesmo muito grande, e a Sofia já dizia, já não vou para o quarto. Fui com o aspirador, que é daqueles que não têm sacos, tirei-a, vi que ela estava bem, fui ao lado fora do pinhal, soltei-a. Eu também sou assim.
Pronto, não matamos nada. E então, para não andar a colocar nada de pesticidas, herbicidas, arranjei para lá a cabrita. Pois, que resolve. Pronto, por isso é que quando eu estou à tarde no quintal, ela cortou de um lado e eu cortei do outro. E então entra sempre sapitos, já não sei de onde é que vinha a conversa. Que aquilo que era uma zona pantanosa. Pois, porque estávamos a falar que tenho a bolota e tenho a avelã. A minha cabrita é a avelã. Eu queria ter também. E hei de ter. A ovelha, não é? Ter, sim. Sim, para os meninos brincarem. Ou uma cabrita. O meu avô seja paterno o que for. tinha, materno, o pai do meu pai, tinha ovelhas. Seja Uma o que vez levei for. uma amarrada de um carneiro. Deve doer. Que até voei. Levei uma amarrada. Mas galos também são muito perigosos. Os galos também são. Olha que aqui atrás da minha avó tinha galos, era um perigo. Eles vinham virados de nós, eles saltavam para cima da cabeça para bicar a cabeça, os malucos. Eles eram terríveis. Não, mas eu acho muito interessante as pessoas que vivem, por exemplo, ali no lar, aqui no centro de dia, eles pegam nos bebés e vão com os bebés ter com as senhoras de idade, ver a apanhar a azeitona. Exatamente. Eu acho isso tão importante. Bom, levam-nos para chapinhar na lama. Porque seja como for, são as nossas raízes. É a nossa história. Origem. É, exatamente. É a nossa história. Mas hoje em dia tenta-se muito tirar... velhota, não deixes beijo aos meninos. Não sei se já presenciaste cenas destas. Não, por Está acaso com um não. bebé recém-nascido e as bisas, muitas delas sem dentes. E a mãe ou a avó, alguém dizer, mas é velhota. Eu já presenciei algumas cenas destas e dói de coração. Eu não, os meus avós deram muitos beijinhos já à neta. E devem dar. À neta, à bisneta. Sabes que às hoje de netas manhã também. A minha avó também deu algumas palmadas. Não tu deu estás só a falar uma coisa, hoje de manhã não, ontem de manhã. Foi ontem de manhã. Nós fomos ao Inter, eu e a Catarina somos achegados a pessoas de desabafarem connosco, pessoas de idade. É sério? Não percebo porquê. Mas é giro, eu adoro. Mas vem aí a vossa energia. Juro-te, no outro dia fomos à Segurança Social e uma senhora contou tudo da vida dela. Tudo. Porque os velhotes não têm com quem conversar. E pronto, e nós conversamos, nós E gostamos às de vezes isto é conversar. perigosíssimo para eles não sabem. Pois é. Porque eu já tenho apanhado também, há pessoas que falam comigo e eu fico a pensar como é que esta pessoa me está a dizer tudo, basicamente diz-me onde é que mora. Tudo. Percebes? Tudo. Eu apanhei outro dia, desculpa interromper-te, uma senhora que estava a pedir ajuda no multibanco. E Fiquei contou tão tudo. preocupada. Emprestou-me o cartão dela para podia, e deu-te o código e tudo. É muito perigoso. Queria fazer uma transferência e não estava a conseguir. E eu perguntei-lhe, não tem ninguém, um filho, os filhos, já nem sei, o neto, e ela, mas eu preciso tanto, precisava transferir dinheiro, já não sei o que era. E eu ajudei a senhora a transferir dinheiro. É assustador. É. E estava-te a dizer, e foi ontem, no Intermarché, uma senhora disse-me isso. O meu filho e a minha nora não me deixam tocar, porque nós levamos a menina. Não me deixam E tocar a senhora tocou na menina, desculpe. Eu, não, esteja à vontade. Não, é que o meu coisa, nem a menina trazem coisa, não me deixam tocar na menina. Eu se a peguei uma vez ao colo e a menina tem 4 meses, 3 ou 4 meses. Se forem pessoas que nós não conhecemos, se calhar ficamos com aquela coisa, não é? Mas acho que hoje um bocadinho de energia, sentes um bocadinho. Sim, agora quando é pessoas da família, quando são os avós, triste, os bisavós. É muito triste. E eu não tinha essa noção, por exemplo. Isso acontece muito. Tive ontem, e agora estou a falar disso, ainda ampliou mais o que. É falta de amor. É. Completamente, não é? É. Por isso é que eu te digo, tu quando dizias ainda há muito amor, não sei. Hoje em dia há muito, se calhar, paixão. Casais assim mais novos, não sei. Felizmente há muitos bons casos de amor a verdadeiro. Também não queremos tudo que seja Pedro e Inês ou Shakespeare, né? O Romeu e a Julieta. Sabes que eu não amo, é preciso ser tudo assim, mas amo profundamente a Helena e a Catarina. E se não fosse amor, vou dar um exemplo. E elas não gostam que eu fale nisto. Nós, quando fomos beber para Pães Fãs, as coisas aqui não estavam a correr bem. E nunca falei isto em lado nenhum. Nem a ninguém. Ui. A responsabilidade que eu agora estou a sentir. Juro que não. E mais podes ver, nunca falei sobre isso. Só eu e elas é que sabemos. Houve ali uma fase, quando fomos beber Pães Fãs, a casa, a única coisa que nós tínhamos por não fazer, porque virou casa de férias quando começámos a arranjar a casa, porque aquilo não tinha condições de viver quando a minha avó lá vivia. Eles viviam um cotelhado. Quer dizer, a minha avó arranjou, assim, calma, a minha avó arranjou a parte dela onde ela dormia e o meu avô vivia no telhado. É mais assim, que a realidade é essa. Nós arranjámos a casa toda e ficou, porque a casa de banho era muito baixinha, não dava para se entrar de pé, tinhas de andar de cócoras, porque antigamente se calhar era assim, sei lá, eu meti aquilo abaixo. Se calhar nem havia casas de banho, não é? Ela tinha, mas ela tinha. Sim, eu também tinha, mas sou do tempo em que não havia, está tudo bem. E eu meti a casa de banho abaixo e foi o último, fiz o espaço, mas não meti sanita, não meti nada. Nós fomos obrigados a viver para lá, porque
porque as coisas não estavam a correr bem aqui. Epá, e acho que paz é o ponto crucial paz, de qualquer coisa. Pouco, exatamente. E da razão. Nós fomos e andámos muito tempo, estamos a falar muito tempo, a fazer necessidades num balde com saco. E se isto não é amor, não há mais nada que explique isto. Exatamente, porque elas alinharam nisso contigo e foram atrás de ti. Tomávamos banho. Eu sinceramente ainda vinha tomar banho aqui a casa, tomei banho 1 ou 2 vezes lá com elas, mangueira, porque nem água quente tínhamos. Estamos a falar do século XXI. Estamos a falar agora. Exatamente. Estamos a falar agora. É isso. E as pessoas, não conheço ninguém que conseguisse levar isso. Mas sabes que passarmos por estas coisas amadurece-nos muito. Sim. Tens esse reconhecimento que é amor, mas faz de ti uma pessoa madura e espetacular, porque hoje em dia ninguém se presta a isso, não é? Não, era o que queria dizer. se os 3 não gostam uns dos outros, é impossível. Alguém larga. É verdade, é isso. E eu tive a sorte, o ser humano demora muito tempo a encontrar um grande amor. Eu não acredito em Deus, não acredito em nada. Também já tínhamos falado sobre isso. Mas eu acredito que tem que haver alguma coisa superior a nós, seja o que for. E cada vez acho menos. Nós vamos conversando e vamos puxando assuntos. Aleatórios. As conversas são boas por causa disso. Que giro. Eu acredito que há sempre qualquer coisa superior a nós. Não sei se lhe chamo Deus, mas que há alguma coisa superior a nós. Tem que haver alguém no comando disto tudo. Eu acredito muito nisso. Mas acredito mais ainda naquilo que nós fazemos enquanto cá estamos para o bem. Percebes? Eu fui criada a saber que havia, ou a dizerem-me que havia um céu e inferno, e se portasses mal ias para o inferno, e se portares bem vais para o céu. Eu vejo e que Deus castiga. E que Deus castiga, que é outra coisa em que eu não acredito mesmo. Porque mas Deus se Deus amor. existe. Se Deus existe, não castiga. Mas quem acredita em Deus não castiga. Mas o que me preocupa no ser humano da situação de Deus é uma coisa muito simples, que é, se tu acreditas em Deus, acreditas em Deus, ponto. Não podes acreditar num padre, não podes acreditar em mais nada. E o ser humano diz que acredita em Deus por uma coisa de libertar a maldade que tem, ou para justificar a maldade que tem. Eu conheço muito crente, e já falei isto com um padre e etc, que podes ver nos podcasts, depois eu sei que há que justificam isso, pá. Eu não consigo. Ai pá, mas o que é que eu te queria dizer que era importante a ver com elas? Tens que agendar aí na tua agendazinha. Da casa de banho, foi da casa de banho. Porque estávamos a falar o exemplo de amor, não é? Que as pessoas hoje em dia... Não sei se queria chegar aqui, que hoje em dia tudo e todos somos descartáveis. Já tínhamos falado disto em relação à terceira idade. E que se nós não estivermos bem, hoje em dia também há muito isto. O amor só funciona se eu estiver auto-amor. Ou seja, a pessoa não quer amar a outra pessoa, quer se sentir bem consigo própria, não é? Não sei se era por aí que querias entrar. Não, estava-te a dizer que tive muita sorte. Acho que o ser humano pode demorar uma vida a encontrar o grande amor. Pois foi, estavas a dizer, pode. E eu tive a sorte de conseguir encontrar dois grandes amores durante a minha vida. 5, 6, quantos são vocês? Sim, mas estou a falar delas. Sim, estou a falar delas porque eu sei que posso contar com elas incondicionalmente e elas sabem que podem contar comigo. Isso é espetacular, não é? E isso é muito difícil, sabes? Sim. E eu muitas vezes penso, eu não acredito em Deus, como te disse, e é daí eu estar a falar de Deus. Pois foi. Mas há qualquer coisa que eu não te sei explicar muito bem o que é, que uniu estas 3 pessoas. Acreditas que é uma força superior? Não sei o que é. Não tens que lhe chamar Deus, percebes? Não sei o que é. Há pessoas que me dizem assim, mas eu não acredito. Eu acredito sinceramente que há alguma coisa superior a nós. Opá, se calhar não chamo Deus, mas eu levanto-me todos os dias muito cedo. E para mim é um milagre todos os dias, o dia a nascer. Percebes? E tem que haver alguém no comando disto. Mas eu acho que é a natureza só. Mas a natureza pode ser o teu Deus. Sim, percebes? Sim, acho que pode ser. Se estiveres muito chateado, quando tens uma coisa importante para fazer, tu vais para a natureza, porque tu foste à natureza comer figos e dizer ao teu filho. Sim. Mas vou, se eu estiver chateado. Pode ser o teu Deus, percebes? É. Eu acredito tanto nisso. Tanto. Quer dizer, são coisas maravilhosas. Sim. É assustador isso. Não é assustador, é perceber, espetacular. Não consigo. Como é que tu consegues fazer tudo o que tu tens fazes? Um alfabeto com 23 ou 26 letras e se calhar conjugas tens números... uma série de... A conjugação de palavras consegues... Mas se calhar não é ilimitado como os números, não é? E as notas musicais é a mesma coisa, não é? Mas são poucas, mas fazes. Não te assusta isso? A força... Nunca pensei nisso. Mas aí, a mim se preocupa muito. Às vezes eu estou... As noites às vezes são muito complicadas para mim. Agora ultimamente não tem sido tanto. Que eu tinha e tenho um problema que é... Eu tenho uma coisa para fazer, eu não estudei eletrónica nem nada.
Mas Também já tinhas falado disso uma vez. eu tenho esse problema. E às noites havia fases que elas sabiam, por exemplo, só elas percebiam. Eu vejo um filme, mas não vejo, não sei nada do que aconteceu. Pois, Um filme é uma forma de parar o meu cérebro. Ou seja, de ir-me confundindo ao longo do tempo. Até o podcast acho que é isso. É uma forma de me ir confundindo o cérebro. Tua meditação. Porque eu, como estou a pensar sempre em muitas coisas ao mesmo tempo, se me forem dando informação, vai-me baralhando um bocadinho as coisas que me vão aparecendo na cabeça. Então o filme é para te fazer a pausa? Vai-me baralhando. Vai-me baralhando. Estavas a falar que dormes mal. Ontem 17, não foi? Ando um bocado perdida. 16. Ontem foi o dia. Foi o dia 15, mundial. Ontem foi 15. 15, exatamente. Eu ando toda perdida no calendário. Foi o dia mundial do sono. Que é outra coisa que nos assusta muito, e se queremos chegar a velhos temos que pôr isso em ordem. Sim, que é o sono. Sim. Ter um sono bom e reparador. Mas com bebés não é fácil. Com bebés não é fácil. Mas tens que os habituar de pequeninos. Sim, mas mesmo antes dos bebés, a situação do sono, eu tenho um problema muito grave, que é, imagina, se eu andei a escrever um livro, a minha cabeça acordava à meia da noite com informação, tiravas notas, o que é que faz lá? Assustador. Quando eu estavas fixado, estavas focado nisso. Mas não posso estar, faz-me muito mal. Quando estou a fazer um disco ou qualquer coisa, não consigo. Tens que saber parar não consigo. Normalmente dizem que as senhoras que são mais assim, por causa da chamada sexta intuição, não é? Ou sexto sentido. Sexto sentido ou a intuição. Nós conseguimos pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes é a asneira. Pensar e fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isto dá uma subcarga terrível ao cérebro. E se calhar é um bocadinho o que se passa contigo. Daí que há a necessidade de parares e de limpares. É como se estivesses a limpar um disco. Mas eu não consigo. Olha, eu vou dar um exemplo. No dia estava a pensar nisso. Esta semana estava a pensar, foi para aí na terça-feira, estava a pensar nisso. Eu estou a chapar massa, eu faço cimento e eu não consigo só estar a chapar massa. Estás a pensar em várias coisas? Não, eu tenho de ir fazer uma reparação num carro, tenho de vir aqui fazer qualquer coisa, tenho de ir ao estúdio. Acho que hoje em dia se eu fizer só uma coisa, a malta te ia considerar hiperativo e não com sei. déficit de atenção, né? Porque Não os sei, miúdos pois hoje em é dia que são provável. assim, portanto vais ter que levar a Ritalina, né? Ser medicado. Pois, Que é o que se faz hoje em dia, que isso também dava aí 3 Porque podcasts. eu não conseguia, e não consigo. Mas e elas percebem isso mais ou menos. É muito que hoje em dia há muitas estas situações e nós estamos a ser constantemente solicitados para várias questões. Bombardeados Se calhar, com muita coisa. na altura dos nossos avós isso não acontecia. Daí que eles tinham mais tempo e mais disponibilidade para o amor. Amor no sentido verdadeiro da palavra. Sim. Era aquilo e aquilo mesmo. E quando eu dizia, eu fui criada num ambiente de amor, porque eles chegavam a casa e eram as meninas. Mas sabes que na altura não havia tanta a solicitação. situação da sexualidade, eu acho que o sexo hoje é muito fácil, sabes? Mas eu estou a falar mesmo de amor, não de era assim. sentimento. Era isso que eu te queria dizer. Antigamente não era tanto assim. As coisas eram muito mais... Os tabus, tudo bem que foram quebrados, e acho que ainda bem que foi, mas também foi um exagero. Banalizou-se muito, não é? Partiu-se muita coisa. Partiu-se muita coisa. Percebes? A pureza das coisas, não é? Era. No tempo dos meus avós era diferente. Era diferente. Faziam mais filhos, porque porque não tinham televisão, não sei o quê. Não tem só a ver com isso. Também tinha a ver com a necessidade biológica de terem crianças, porque era uma fonte de rendimento. Para propagar, hoje em dia achamos que é mais uma despesa, eles na altura achavam que era mais 2 mãos para trabalhar lá para casa, não é? O meu pai tinha 12 irmãos. 12? A minha mãe é filha única, que isto há 70 anos atrás era espetacular ser filha única. O meu pai eram 12 irmãos. Era o meu objetivo, era ser um filho só. Como? Era o meu objetivo, só ter um filho. Era. Por isso é que eu te perguntei, como? Vocês são... Eles são 4. Tenho 4 irmãos. Maravilha. Que giro. Já tens uma família. A vida muda muito rápido. E nós mudamos tanto a nossa... Exatamente. Isto é amadurecer. É muito giro. Isso é amadurecer. É muito giro. Hoje em dia, a sexualidade, sim. Hoje em dia, tudo é tudo para se experimentar. Não é só, infelizmente, não é só a sexualidade. Depois também há outras coisas que é para experimentar, não é? Sim. E se não estamos muito bem atentos, e é muito complicado. Principalmente, eu estou a ficar preocupada, né? Tenho 2 adolescentes, porque que é outra coisa, lá está. Se calhar o amor com que eu fui criada foi-me alertando para atenção. Sim, mas tu podes tentar dar o exemplo em casa, sabes? Se tu não fumas, por exemplo, e se não bebes, tens meio caminho andado porque o teu filho não faça isso. Exatamente, mas percebes? depois nós não pode correr uma coisa mal fora. Sim, não, pode correr uma coisa mal. O que eu faço sempre é conversar com elas. Ainda esta semana estivemos a conversar de uma coisa que tu se calhar tens mais noção de como é que se passam as coisas na noite. Eu não tenho.
Não sei. Fui algumas vezes à discoteca, não muito. Eu nunca fui a uma discoteca. Não é muito, não? Eu pensava que sim, vocês são da música, não sei o que estás a ver. Nunca fui a uma discoteca, preconceitos que nós temos. Nunca fui. Eu sou péssima para noitadas. Eu também. Terrível. Horrível. Ainda bem, eu adoro dormir. Pessoal, é assim, não gosto de dormir cestas, mas adoro dormir. Eu deito-me antes das 11 da noite. As minhas filhas às 9h30 estão na cama. Epá, eu lá para arrumar a cozinha, pouco mais. E faz? Eu não vejo televisão. Eu tenho uma televisão em casa a decorar. Elas vêm. Agora vou ouvindo as notícias, não sei o quê. Mas, infelizmente, vejo a internet. Agora também já me controlei mais nisso. Já me virei para a leitura, para a meditação, que é para não me acontecer o que estavas a dizer, de pensar, estar sempre a pensar nisto e naquilo. A meditação. Eu já tentei, mas ainda piora a situação. O início é muito complicado, também já faço há 10 anos, não é? O início é muito complicado, mas chegamos lá e é maravilhoso porque conseguimos criar objetivos. Não são todas as vezes que faço, consigo estar naquele estado mesmo que parece que estou a sair do corpo físico, mas muitas vezes chego lá e antes não conseguia, é maravilhoso. Consegues mesmo levitar, digamos assim. Porque meditar não é estar sem pensar nem nada, é conseguir ter a capacidade de focar, ok, estás a pensar, agora só vais pensar nesta caneca. Então estás a pensar na caneca e de repente lembras-te da massa da parede que estavas a falar há pouco. Ok, esquece, volta à caneca. Os pensamentos vão e vêm. Nós não os podemos agarrar. É a forma mais simples. Eu vou muito cedo para a cama. Antigamente também não tinha este hábito, mas como quero chegar aos 101, não é? Eu estou a trabalhar para isso. E depois levanto-me cedo para ir caminhar de manhã, porque depois vou estar 8, 9 ou 10 horas sentada numa secretária, portanto, pois convém que antes de ir tenho que me alongar, convém que fazer. Não é bem fazer o exercício, malhar para ficar toda esbelta, não é isso, mas é mesmo fazer umas caminhadas. Inicialmente fazia já à noite, tive um encontro imediato com 3 jabalis, decidi deixar de fazer caminhadas à noite. Apanhei assim o susto e nesse dia acreditei que é uma entidade divina, porque sentia a alma a sair do corpo e a voltar. E sabes qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi ligar ao meu pai. Papá, estás acordado? Eu com 40 e muitos anos vim de lá de baixo até à aldeia, que ainda é 1 quilómetro, e mesmo à entrada da aldeia, mesmo a entrar em Porto de Carros, ia sempre à noite, ia sempre com a cadela, e a minha cadela não ladra, que é uma coisa espetacular, por isso é que ela está feliz connosco e nós com ela, porque ela não ladra. E comecei a ouvir fazer assim um barulho do género, não era bem a ganir, e olhei para ela, ela estava com o pelo todo arrepiado. Então, Blota, o que é que se está a passar? E quando eu falo, começo a ouvir barulho na mata. Sabes aquela entrada em Porto de Carros que tem um lavador? Sim, sei. Água sempre a correr. Sim. Eles andavam aí porque acho que eles gostam muito de zonas pantanosas. Aliás, eles vão mesmo para dentro da aldeia. Eu tive a sorte de apanhar três bichinhos sem crias, porque acho que quando elas levam crias... é perigoso. E eu ouço barulho e olhei assim para o lado. Quando eu olho para o lado, mas se calhar à distância que estamos aqui. 2 seguiram para dentro lá da mata. E um levanta assim, eu só vejo, começa a cheirar, e eu só vejo aqueles 2 dentes, e eu a pensar, estática. O que é que eu faço? E fiquei assim parada. Se calhar se corresse, tinha corrido mal. Fiquei parada e eu a pensar, o que é que eu faço? A cadela seguiu e depois os cães, logo à entrada de Porto de Carros, já ali alguns cães, começaram a ladrar e vieram para baixo. E ela afastou-se. Eu juro-te que eu não sei, eu pensei em milhentas coisas, não me lembro o quê, mas passei em milhares de coisas. E depois pensei, caraças de sorte que eu tive. Pois foi. Já me disseram, não, eles não atacam, mas que tive um medo do caraças, tive. E grávidos, acho que com filhos, acho sim, que atacam. Acho que sim. Peguei no telemóvel e perguntei à minha mãe, liguei à minha mãe e disse, mãe, vocês estão em casa? E a minha mãe, sim, mas o que é que se passa? Eu a falar assim, a sussurrar, estão aqui 3 jabalis. E a minha mãe, filha, tantos jabalis. E eu comecei a chorar, eu estou cheia de medo. O papá pode cá vir. Mas entretanto eles afastaram-se, deixa estar, eu vou para baixo. Pronto, e agora não faço caminhadas à noite. Se tiver companhia eu vou, senão faço de manhã. Então, se tiveres companhia, se eu fosse contigo eram 2 a chorar. Apanhei mesmo um susto. Então vou de manhã, levanto-me, porque as miúdas têm que se levantar às 6h30 para apanhar o autocarro, eu levanto-me um bocadinho depois delas, deixa-me ficar um bocadinho. Alongo sempre, depois tenho todo um ritual. Alongo-me antes de levantar, estico-me para a direita, para a esquerda, depois vou limpar a língua, depois bebo o copo de água, depois vou com elas, que elas agora está mais claro, não faz muita diferença, mas quando é de inverno, minhas filhas ficam ali à espera do autocarro e não se vê nada. Pois. Que nós, agora temos lá uma placa a dizer paragem, não é? Há muito pouco tempo nem isso tínhamos. E é de noite escura, porque entretanto as luzes da rua apagam e elas estão ali as 2. E quando está a chover muito eu levo o guarda-chuva ou o carro, ligo os 4 piscas e ficamos ali as 3 à espera do autocarro. Assim que o autocarro vem, dou os bons dias ao Sr. Rui. Começa o nosso dia, lá vou eu até Porto de Carros e volto.
Pronto, faço 1 km, 2 km de caminhada e depois preparo-me para ir trabalhar. Portanto, estou-me a trabalhar para chegar aos 101. Que giro, e vais conseguir. Sim. Olha, eu espero chegar a um bocadinho mais. É, pronto, então e te ir acompanhando. Olha, nós depois velhotes. Exatamente. Com as memórias todas cá. Pois é. E com os filhotes a tomar conta de Pois é. Será? Isso é pedir muito, se calhar, mas pronto. Eu nem quero que eles tomem. Eu só quero que eles não se esqueçam de vir cá de vez em quando ver-me. Pois. Que o resto. Eu acho que não, se nós lhe dermos amor e carinho, era o que eu te estava. E que me deixem dar beijinhos até. O que eu te estava a dizer em relação à minha avó. Houve uma altura que eu achava a minha avó dava um beijo e eu fazia assim, mas hoje tenho muitas saudades dos beijinhos dela. Mesmo que não estejamos lá todos os dias, vamos sempre lembrar-nos. Agora, há tempos aconteceu-me uma situação, também andava muito cansada, se calhar foi disso. A casa onde eu vivi muitos anos, eu e a minha irmã, a minha mãe depois, entretanto, decidiu vender. E quando eu trabalho aqui na Melhada, e quando passava, na altura vivia em Cantanhede, a minha avó já não estava cá quando eu mudei aqui para Porto de Carros, mas eu ia muitas vezes de propósito a Porto de Carros para ir visitar os meus avós, para lhes dar um beijinho. Houve uma situação há uns anos, um bocadinho antes do Covid, que eu andei mesmo muito, muito, muito cansada. Mesmo muito, a ponto de ter que ser medicada. E depois deixei a medicação e fui antes para as coisas alternativas e safei-me. Portanto, há uma esperança. Sim. Resulta. Mas era a ponto de não saber o caminho para casa. Eu chegava a Silvânia e não me lembrava para qual é que tinha que ir. E lembro-me uma vez que parei no cruzamento da Silvânia a chorar. Não me lembro como é que eu vou para casa. Andava mesmo cansada. E houve outro dia que vim por aqui, desci o Carvalho e assim que deixo a Porto de Carros vejo luz, vejo uma luz acesa. E eu, olha, ainda estão acordados. Era assim tarde, já eram 8 e tal, e eles deitavam-se muito cedo. E olha que fixe, estão acordados. E então o que é que eu pensei? Vou parar para lhes dar um beijinho. E assim que eu paro o carro em frente à casa, olho para lá para dentro e pensei, fogo, já não sou os meus, porque a casa já não é nossa, a minha mãe vendeu já. E eu, caraças, o que é que estás a fazer? Isso já é outra coisa que eu acho estranhíssimo, sabes? Opa. Eu não consigo desapegar eu percebo, não é julgamento, mas... Não, mas custou-nos imenso. Eu vi foi uma decisão da minha mãe. Quando a menina nasceu, eu vi uma publicação que me deixou preocupadíssimo. Um tipo que estava a vender o material de carpintaria do avô, ou do pai, pai, e dizia lá, meu pai faleceu, estou a vender o material todo de carpintaria dele. Epá, Deus queira que os meus filhos não vendam nada do que eu tenho aqui. Pois. Porque é muito assustador. Se calhar há mil e uma eu tenho justificações para tudo isso, que era não é? Epá, pode precisar de dinheiro, pode não querer acumular há coisas, maneira pode de precisar trabalhar. de espaço. Pá, não, desculpa. Quando as minhas filhas nasceram, das 2 vezes, nós vendemos coisas de casa. Eu percebo. Mas era mais coisinhas... Eu percebo. O que eu chamo de tralha, pronto, apesar de eu ter vendido. Eu também, há muita coisa, mas por exemplo, as coisas do meu avô, Sim. eu tenho-as todas. Eu uso a colher de pedreira, não tenho a colher de pedreira do meu avô. Que bom. Por exemplo. Eu tenho lá um sacho que era do meu avô. Giro. De sachar o quintal, que era do meu avô. Giro. E esta semana encontrei, não era do meu avô, era dos meus pais. Encontrei lá, quando fui buscar a minha avó lá para ir pastar, foi na terça ou na quarta-feira de manhã, um banquito mocho. Eu também tenho. Mas aquilo é dos meus pais. Eu disse, olha que giro, vou lá para cima, ele está assim em mau estado, vou-lhe passar ali uma trincha ou uma coisa. Vou compor isso. Mas não tenho essa coisa de guardar coisas. Eu tenho. A mim faz-me confusão essas coisas. Já fui mais de guardar. Acho que, sabes que eu estou num espaço muito pequeno. Eu também já fui. E tanto que em Nobel levou dois caminhões daqui de tralha que eu era acumulador. Sério? Eu ia ao lixo, via uma coisa que era interessante, antiga, sério? Dizia, ui, se soubesse a minha vida. Era terrível. Não, isso não sou. Era terrível. É mais roupas, não sei o quê. Eu Tenho a certeza dia. que já não me vão servir. Ou não, não é? Isto até aos 101. Que já não vou voltar a usar. Mas desfazer-me daquilo... Faz-te confusão. Agora já estou no bom caminho. Eu também ando com a tomar medicação. As minhas filhas... Sério, estás a falar sério? Não, elas lixam-me a cabeça. A medicação Pronto, é elas e a minha mãe. Claro. É elas e a minha mãe. As minhas filhas descartam-se das coisas com uma facilidade. Se calhar são jovens, não é? É capaz de ser. Mas o meu filho não é assim também. Elas às vezes têm coisas que dizem, mas isto é... Nós fazemos uma coisa muito gira. Nós fazemos a feira sem regras em Coimbra. Então nós não descartamos, nós vendemos. Tudo o que se puder vender, vende-se. E depois incentivo-as a... Ai mãe, queria tanto comprar não sei o quê, então arranja dinheiro. Então elas vão ver o que é que tem lá que podem desfazer-se e vendem. Mas o Léo também não se consegue. E a Sofia surpreendeu-me porque ela coleciona peluches, que é uma coisa que eu embirro muito. Depois já andam sempre cheias de alergias, não sei o quê, porque nós temos que limpar aquilo. E eu às vezes digo, menina, isto acabou, não podemos ter aqui tanta coisa.
Então houve uma altura em que ela queria comprar um vestido, quando a minha irmã fez 50 anos, que era um vestido giro para a festa da tia. Eu, ok, vais ter que o pagar. Ela olhou assim para mim, se estás a falar sério, estou. Começou a pensar, eu já lhe tinha falado da Feira Sem Regras, em Coimbra. Diz-me assim, mãe, tenho isto tudo para vender, achas que consigo vender isso tudo? E eu disse, não sei, qual é o teu objetivo? Pelo menos fazer os 30 euros que custava o vestido. Eu, ok. Sacana da Caixopa fez 62 euros. Boa. Eu fui com ela, Exílio. levei livros e roupas, minhas roupas, esquece que o pessoal não compra. Eu não vendi, não. É assim, mas 20 dia, etc. Sim, mas neste tipo de feiras não. Sabes qual é a Feira Sem Regras? Não, já ouvi falar em É uma Coimbra, feira que não? fazem em Coimbra, sim, muito espetacular. Eu fiz a primeira vez quando a Sofia nasceu, porque precisava de espaço. Não vendi muita coisa, mas ainda fiz também à volta de 30 euros, o que é que foi isto? Há 17 anos, não é? Ainda era do lado de Santa Clara, em frente ao mosteiro. Depois fizemos quando nasceu a Leonora, porque precisávamos de espaço, porque ia nascer o segundo bebê. Vendemos muitas coisas. Depois eu conto uma história. Na minha periquita pequenina. E a Sofia, veja. Estamos. E a Sofia agora começou a achar piada e andámos ainda alguns meses seguidos, porque depois aquilo agora é diferente, agora está do lado da Nacional, porque antigamente era mesmo em frente ao mosteiro, agora é do outro lado, onde fazem a queima das fitas. Sim. E temos um espaçozinho, paga-se 2 euros, antigamente não era necessário, mas pronto, também é giro porque depois temos direito àquele espaço. Só que não podemos faltar 2 vezes seguidas, senão ficamos sem o espaço. Eu deixei de ter coisas para vender, não é? Pois. Mas isto é muito giro, as miúdas entusiasmaram-se. Nós no verão andamos a apanhar pinhas para vender. Que giro. E elas ficam todas felizes porque ganham os trocos. Mas isso há um mercado para as pinhas, Sofia, para as pedras e etc. Pois isso, gente do estrangeiro. eu fui ali compra. e vendi. A Sofia comprou o telemóvel dela, comprou o iPhone a vender coisas. Que giro. Foi juntando. Portanto, não acumulamos muito. Mas há coisas que elas desfazem com uma facilidade. Ela juntou uma caixa de livros e disse, isto é para levarmos para a feira. Eu comecei a ver isso. Comprei estes livros quando tu nasceste, aquelas coleções que há para os miúdos aprenderem o abecedário. Não consigo, isso não consigo desfazer disso. Eu também não. Mas eu não consigo fazer nada. E coisitas dela que eu penso, fogo, então, mas comprei isto quando tinhas 5 anos, não sei o que. Mãe, isso... Pronto, se calhar é da idade, não é? O Léo não é assim, é estranho. Mas nós andámos a fazer limpezas aí e eu precisei meter muita coisa fora, porque foi o que disse, foram 2 caminhões. Poxa, 2 caminhões. Aquele armazém ali estava coberto de coisas que tu não entravas. E eu percebi-me, está errado, alguma coisa não está bem em mim. Eu passava no lixo e via coisas e eu carregava tudo o que estava. E dazia, vinha super feliz a contar. Nós temos aquela máxima que é guarda o que não precisas, que pode fazer falta. É que a mim faz. Há outra máxima que é guarda o que não precisas, que um dia tens um monte de lixo em casa. Também, me acontecia-me também isso. É um bocadinho isso, não é? Quando nós temos pouco espaço, e hoje em dia toda a gente, as pessoas que moram na aldeia têm muito esta ideia, já viste? Toda a gente faz uma casa e depois faz uns anexos. Porque o espaço é pouco e depois, se for preciso, ainda fazem uns anexos aos anexos. O espaço é sempre pouco. Se calhar temos que o aprender a gerir de forma a que caiba tudo. O problema pode nunca haver. O espaço onde nós vivemos, se calhar, é do tamanho disto. Onde tu vives? Sim. Se calhar não é tão grande. Sério? Sério. Dos teus pais também? Não, a tua casa. A casa dos meus pais é grande. O espaço onde eu estou, que giro. Aquele anexozinho dele, que era o sítio dos animais, não é muito grande. E nós temos que ir tentando gerir. E a minha mais nova ainda tem mais facilidade nisso. A minha Leonor é uma coisa... Essa então é que não guarda mesmo nada. Eu sempre aceitei, que é outra coisa que hoje em dia há muita gente que tem algum preconceito nisso, eu sempre aceitei roupa para as minhas filhas, sempre. Eu fiz questão de comprar a primeira roupa que elas vestiram. De resto, a Sofia basicamente foi roupa que me deram, até porque na altura eu não trabalhava, não é? Pois sim. Sempre aceitámos roupa, carrinho, tudo, e ia aceitando, e chegou uma altura que tínhamos muita coisa lá em casa, e depois passava da mais velha para a mais nova. Eu costumo dizer que é roupa com amor, porque passa de primas nossas, passou desta, vai passando, estás a perceber? É roupa com amor. O calçado não, aí já entra outra equação, não é? E depois ia guardando e ia pensar, ainda serve. E ainda quando passamos de verão para inverno, tenho que fazer isto todas as estações, de verão para inverno, de inverno para verão, porque o espaço é tão pouco que temos que gerir, não é? Elas têm 2 gavetas grandes para cada uma. Tem um armário, mas depois tem assim um mobilzinho que tem 2 gavetas grandes. E elas têm que gerir aquilo. Ora, se estiverem só a comprar, entra uma peça, tem que sair outra, obrigatoriamente. E eu andei lá com a mais nova a ver, olha, o que é que guardas, o que é que não guardas. E eu pus-lhe a roupa assim de parte, e ela disse, isto não guarda, isto não guarda, isto não guarda. E eu disse, então, mas isto ainda te serve. Ela, mãe, mas eu não vou usar, não vale a pena guardar. Dá.
Dá, vende, faz o que tu quiseres. E eu não me estava a conseguir desfazer daquilo, e ela, não, ela podes. estava. Sim. E também para ela já percebi, é coisas largas, ter 3 ou 4, porque para ela chega, vai rodando. Não é muito pegada assim às coisas. A Sofia já é mais. Os vestidinhos, as sainhas, sei que a Leonora não, mas calças, uma suete larga. E está. E está. E está. Olha, queria-te convidar a fazer uma pergunta ao próximo convidado. Ui, sem saber quem é o próximo Sem convidado. saber quem é o próximo convidado. Então vamos lá pegar naquela questão de acreditar em Deus ou não. Perguntar se Perguntar em quem é que acredita, porque eu já disse, eu acredito que há alguma coisa que nos orienta a todos, porque tem que haver. Ok. Em que é que acredita, não é? Ok, então queria também que tu me fizesses uma pergunta ou as perguntas que tu quiseres. Epá, agora deixa-me pensar. Estamos aqui há tanto tempo a falar. Então, se não acreditas em Deus, pois, em que é que acreditas? Porque ainda há pouco estavas a falar que tem que haver alguma coisa, porque houve... Não, mas a situação da natureza, a minha natureza, eu acho mas, que... no entanto, puseste um nome de um Deus aos teus filhos, ou quiseste pôr, não é? Sim. Mas é muito relativo isso. Por exemplo, é um Deus, não é? Mas o Léo veio do Leonardo da Vinci, por exemplo, veio. E eu vejo Deus todos os dias no Léo. Eu vejo Deus... Então acreditas em alguma coisa. Acredito nos meus filhos e nas pessoas que eu amo. E nesse eles, amor. Só isso. Quem acredita em Deus acredita que é amor. As Deus pessoas, não há o as tal pessoas que castigo. acreditam em Deus acreditam num ser que onipresente e etc. Sim. Não, em mim não está longe de ser. Não é bem assim, acho eu. Já tiveste aqui algumas pessoas com muita fé. Eu vi algumas dos teus podcasts, não vi do seu padre. Já tiveste aqui algumas pessoas que acreditam mesmo num Deus. E não é propriamente num ser que se... sim, porque nós temos aquela coisa de querer ter uma imagem para tudo, não é? O Vítor, o padre Vítor, acha que Deus, que existe, por exemplo, que Deus está num planeta qualquer, que existe um planeta quando Deus... Um exemplo. Sim. Mas eu acho que ele até fala isto mesmo como pensamento. Eu acredito que tem que haver uma vamos lhe chamar energia, porque eu acredito na nossa energia, não é? Sim. Eu dou aulas de yoga. E um dos exercícios que eu faço com as minhas séniores são mais ou menos à minha idade, somos mais séniores. É tu esfregares e sentir a energia, e sentir a nossa energia. Tem uma explicação. Porque quando me dizem, não, essas coisas de energia não acontecem, então vamos lá e nós esfregamos e sentimos a nossa, porque sente-se mesmo a nossa energia e é espetacular. Ou estarmos a fazer um exercício e eu dizer-lhes assim, vamos com calma, fazemos primeiro para o lado direito, por exemplo. Agora sente como é que está do lado esquerdo. E elas, pois é. Portanto, em energia eu acredito. Aliás, a energia estática, não é? Que nós fazemos na escola com as canetas, não sei o quê, eletricidade estática. E eu acho que tudo isto é energia. Percebes? Porque tudo roda. Eu percebo e respeito. E se calhar o Deus, para já, se calhar eu defini em 2 palavras, amor e energia. Pronto, certo. Para mim Deus é só isto. É os meus filhos, eu, por exemplo, posso andar muito chateado, pode tudo ter corrido mal, eu quando chego a casa ou quando pego no ao Valentim ou a Bianca ou o Léo, que ele agora já me deixa dar-lhe abraço e beijinhos depois que os irmãos nasceram. Já voltou? Já, depois que os irmãos nasceram, deixa. Como é que ficou a história do beijinho nos lábios? O Léo, depois passado um tempo, o Leozito começou a não achar tanta piada. Bom, amadurecendo, não sei o quê. Pronto, eu respeitei a partir do momento que ele me disse não. Mas demorou muito tempo. E é tão importante eles saberem dizer não também, não é? Sim, nos despedirmos assim demorou muito tempo. Tanto que a gente já não se despede com beijo na cara, agora já me deixa dar beijos na cara e etc. Ainda foge um bocadito, mas já é charme. Já é só charme. Mas o Deus para mim é só isso. É eles. É olhar para a Eliana e para a Catarina, para a minha mãe. Mas para ti há um Deus então? São eles. Ou seja, há uma manifestação de Deus neles. Não penso assim, mas são eles. Deus para mim são eles. Pronto. Eu costumo dizer que encontra Deus num amanhecer com sol ou sim, no próprio vento. Na beleza que nós temos à nossa volta. E sentires, sabes? Sentires. Eu passo o dia fechada. Trabalho num gabinete, nem sequer temos janelas. É tudo envidraçado. Então, quando está um sol... Ainda ontem tivemos que ligar o ar-condicionado no frio, porque aquilo aquece mesmo. Não temos uma janela, mas pronto. Mas eu tenho excelentes condições de trabalho, atenção. Só aquilo quando foi feito não foi construído com a janela e agora é difícil mudar isso. O facto de eu conseguir sair à hora do almoço, e também durante algum tempo da minha vida não o fazia, porque achava que tinha que ficar, porque depois à noite, depois o trabalho acumulava e não sei o quê, é uma tolice, não é? Porque quanto mais queremos fazer, mais tempo ficamos, menos fazemos. O facto de eu sair,
vou muita vez ali, ou ao parque da cidade, ali ao pé das escolas, ou ao parque da Pampilhosa, não sei se conheces. Conheço. Ao pé da escola de hotelaria, ao pé Sim, do Centro de Saúde. É quase um encontro com Deus. Às vezes tiro os sapatos e caminho na relva, ou o Sérgio vai lá ter e vamos almoçar juntos, e às vezes é isto que me está a faltar para fazer o clique. E para mim é quase, ou vamos à Via Romana, daquela vez que nos encontramos lá, fomos lá almoçar. Já cheguei lá e abracei uma daquelas árvores e senti-me bem. Eu também já fiz isso. E é uma manifestação de Deus, de uma entidade superior, percebes? Eu não consigo pensar isso. Porque as pessoas associam o Deus àquela imagem do velhinho das barbas, percebes? Mas porquê é que partido... Ou nós, as pessoas, porque os... Mas porquê é que não é... Porquê é que não, coisa? Pronto, eu percebo. Mas porquê é que não é só isso? Entendes? Mas não é só isso. Não é só isso. Andei durante algum tempo a preparar um caminho para ir a Santiago, Compostela. Okay. Ainda não fui a Fátima, não fui com intuito religioso. Para já fui com... Eu também tenho um pensamento próprio sobre Fátima. Não fui com a ideia... Isso também tenho uma outra ideia e olha, eu mudei muito a minha opinião em relação a isso, mas... Para bem ou para mal? Desculpa só a pergunta. Eu mudei para bem. Não, eu não. É um negócio, o que está ali é um negócio. Sim. Mas eu sinto-me super mal, por exemplo, lá. Na igreja, eu tive aí uma situação, depois eu converso contigo. Horrível. Porque é muita gente e se calhar é a fobia de... Nem estava muita gente. Não. Eu fui com a Eliana e com a Catarina. Depois eu conto uma situação que aconteceu, que não vou querer contar aqui. Okay. E o ano passado fui. Tirei uma semana de férias para ir, porque quis fazer o caminho das Carmelitas. Lá está. Não era... O objetivo é sempre chegar lá. Mas eu queria fazer o caminho. Não é estrada, é o caminho mesmo pela mata e é espetacular. E quem gosta de caminhar é de fazer. Eu achei super lindo, por exemplo. E porquê? Porque eu pensei, se eu chegar a Fátima, é 2 vezes ir a Santiago, não é? Também dependendo de onde apanhamos. Na altura que eu andava com a ideia dos caminhos de Santiago, ainda fiz algumas etapas de Santiago, lembro-me de colocar a minha concha, eu tenho uma concha de Santiago, comprei mesmo lá, na minha mochila de caminheiro. E lembro-me de fazer uma fotografia e pôr no meu perfil. E alguém me disse, estas coisas da religião. Alguém comentou, uma pessoa que é minha amiga, comentou, estas coisas da religião, porque vocês, fanáticos, não sei o quê. E eu expliquei à pessoa, não sou fanática e infelizmente também há fanatismos de religião que depois dão maus resultados, mas eu vejo e sinto isto na natureza, por exemplo. O ir fazer a caminhada para Santiago, ou onde é que quer que seja, isso também tem os seus quês, não é? Que as pessoas muitas das vezes também não aprendem nada no caminho. Depois chegam lá e querem chegar e fazer a fotografia e dizer que chegaram, ir carimbar a Compostela e não sei o quê. Perdão, e depois atropelam-se umas às outras para conseguir lá. Também tem muito isto, mas a sociedade está assim, infelizmente. Sim. Por exemplo, o que eu gostei de fazer para Fátima, para já descobri como é que estava a minha condição física e percebi que o meu ombro estava a precisar de tratamento urgente. Porque o que me doeram não foi os joelhos, foi o ombro. Sério? Sério. Ias com mochila ou alguma coisa às costas? Ia com uma mochila. Mas ao fim de meia hora de caminhada estava cheia de dores no ombro e o braço todo dormente. E a partir daí comecei a perceber, porque depois também vamos ter começando a perceber o nosso corpo. Comecei a perceber o que é que se passava, percebi que tenho aqui uma contratura terrível de um mau hábito profissional, que é segurar o telefone. Quando se escreve ao computador, segurar o telefone, que isto é um erro, de tal forma que o músculo contraiu, eu não sabia que isto era possível, contraiu e está a empurrar uma vértebra na cervical. Ainda agora? Agora está melhor. Ando a fazer o tratamento natural, com acupuntura e massagens, agora está melhor. Mas a vértebra não está, já fui fazer raio-x, não está assim muito mal. E descobri isto com a caminhada, porque ao fim de pouco tempo a caminhar, eu senti algum desconforto. E que é outra coisa que temos o bom hábito de fazer. Exatamente. Está-me a doer a cabeça, mas deixa andar, é normal. Não é. Está-me a doer não sei o quê, não é normal. Felizmente, o corpo fala connosco e avisa-nos. Esteja uma dor, esteja um mal-estar, vê o que é que se passa, porque não é normal. A dor é tão nossa amiga. Também dava aqui pano para muitas mangas. Dava. E quando lá cheguei, sabes, também fomos nas calmas, na desportiva. Foram 4 dias e meio de caminhada. É um bocadinho mais tenso, sendo por mata do que ser por estrada. Eu não é mais difícil, de certeza. É mais difícil. Não é mais difícil. Não é pesado. Enganamos-nos no percurso em Coimbra logo à saída. E em vez de irmos por Santa Clara, subimos já a Ponte Nova, não sei porquê, então fizemos um pedaço até com deixa por estrada. É horrível. Eu não sei como é que as pessoas vão e vêm do norte por estrada. Pensei que fosse mais fácil. O Alcatrão é horrível. O calor. Nós fomos em maio, apanhámos ali o feriado de maio. O barulho dos carros é terrível. Não sei como é que as pessoas, tendo o caminho alternativo, mas pronto.
o que as move é a fé, sem dúvida nenhuma. Eu também acho. Tu chegas a uma altura, ou tens uma boa condição física, que muitos de nós não têm, e é a fé que os move, epá, eu respeito muito isso. Agora, que Fátima é um negócio, é. Eu também. Eu mudei muito a minha opinião em relação a Fátima de há uns anitos para cá. Continuo a dizer, eu acredito que tem que haver alguma coisa superior a nós. Chama-lhe Deus, chama-lhe o que tu... Pá, há alguma coisa tão pura, com tanto amor, isto tem que existir. Eu respeito e admiro, porque olha que a minha luta para... E tu, se fores ao meu canal do YouTube, a grande maioria é sobre religião. Porque eu busco incessantemente... Agora ultimamente até tem sido. Mas eu busco incessantemente acreditar em alguma coisa. E admiro imenso quem acredita. Mas se tens essa busca, é porque tens essa dúvida. Se tens essa dúvida... Eu tenho dúvidas de tudo. Claro, de tudo. E ter até o resto da minha vida. É a coisa que eu mais tenho é a dúvida. É mais dúvida. Não acredito. E um dia posso mudar. Não... porque gostaria de mudar. Se tiveres aqui uma pessoa da ciência, vai-te explicar muito facilmente, ou não. Porque gostaria pessoas da ciência que acreditam muito em Deus. Sim, porque eu gostaria imenso de acreditar, mas não consigo. Eu acho que tem que haver alguma coisa, não pode ter sido só, é assim, sim, fisicamente, o cosmos e aquele Big Bang e tudo que criou os planetas, tudo bem. Agora, em termos de... nós estamos cá, a tal energia. Acho que não é só isto. Portanto, tem que haver alguma coisa superior. Há pessoas que optam por lhe chamar Deus. Nós falamos assim devido à nossa religião, porque há pessoas de outra religião que falam de outra forma. A civilização está desenhada para ser assim. Exatamente. E se calhar porque chegou-se a uma altura que houve necessidade disto. E por isso é que os gregos tinham tantos deuses, não é? Além do Apolo, tinham mais não sei quantos. Sim. Mas também era uma forma que eles tinham de controlar as pessoas. Também. E a religião não é um bocadinho isso? É só isso. É uma forma de controlar as pessoas. É só isso. Por isso eu disse que acreditava em Deus, não disse que acreditava numa religião. Sim. Em Deus e até não disse que é o Jesus Deus. E Deus não tinha nenhuma religião. Quando eu digo Deus, não estou a pôr ali uma figura, o tal velhinho da manta branca, das barbas brancas, não é como às vezes vimos nos anúncios. Havia aí um anúncio de uns seguros. Voltamos oh meu Deus, nem sabes o ACP que tens, era o ACP, lembras? Pronto, e aparece logo aquele homem das barbas brancas. Não, eu acredito que haja qualquer coisa. Eu não. Mas gostava de acreditar. Deixa-me estar cá na minha inocência. E acho que deves. Eu acho que é super lindo as pessoas acreditarem, juro-te. Eu jamais dei para alguém, ia ter com alguém no Facebook e vou Nunca te aconteceu, não sei, estás desesperado e pensares, acho que isso acontece a todas as pessoas. Pedires ajuda a uma coisa que não sabes o quê. Mas já está alguma coisa errada. Quem não acredita, não pede essa ajuda. Já aconteceu, mas isso é o desespero. Achas que é o desespero? Acho. Aí é que está. Muita gente só recorre quando está assassina. Eu acho que não. Mas se visses alguém fazer mal a uma filha tua e a opção que tu tinhas era matar, tu irias matar. Eu mataria sem pensar. Portanto, ainda agora te disse que tiro os sapos e as lagartas dentro de casa, não mato nada. O desespero leva o ser humano a fazer loucuras. Leva. E daí eu achar que claro, que seja fome, me agarraria a tudo e mais alguma coisa para o desespero. Eu acho que sim. Porque aí perdes a razão. E muitas das coisas a que nos agarramos é uma entidade superior. Sim. Mas aí está errado. Aí já estamos... Então não está. Mais que não seja para teres um conforto de saber que... Só isso. O alento é uma coisa aqui que eu acho que volto a dizer, a questão é estares a imaginar Deus como aquele ser que nos habituaram desde que éramos miúdos na catequese. Pensa isto na natureza. Tu já viste a perfeição que é a natureza? Já. Nós às vezes dizemos, teve um temporal e a natureza não sei o quê e houve uma inundação. É o espaço. Sim, nós a retomar o espaço dela. Sim, mas na natureza eu acredito plenamente e tenho provas todos os dias, de toda hora. Nós estamos aqui. Pronto. É uma força da natureza. É uma força da natureza. Portanto, é uma força superior a nós. Sim. Mas é só isso. Ok, ficamos só por aí. Só isso. A minha opinião, e acho fantástico que esteja tu. Eu, quando estou muito desesperada, continuo a... Às vezes mesmo nem é assim tão desesperada. Às vezes também agradeço, e é uma coisa que comecei a fazer há pouco tempo e é verdade. O agradecer dá-nos um alívio tão bom. Isso eu também faço muitas vezes. Portanto, eu tinha todas as condições para não ser a pessoa que sou. Depois também já conversamos sobre isso uma vez. E agradeço ter conseguido pelo menos chegar aqui. Que bom. Ter a família que tenho, mesmo que amanhã não exista.
vai existir, claro mesmo que sim. não existe. Olha, eu queria entrar aqui num momento que é... tu não podes dizer nem sim nem não. Já viste esse quadro daqui? Já. Pronto, eu entretanto tinha as perguntas, só que eu não sei onde é que pus as Então perguntas. vamos improvisar, que isto é improvisar também E então, fica bem. para não ficar as perguntas que vai demorar muito tempo e tu estás com pressa, Estavam-me a ligar há pouco e eu agora aproveitei essa coisa. e então era só fazermos Então, esse vá lá, jogo, nem que sim, é nem não. nem sim nem não. Eu vou entrar, eu vou, quando tu quiseres, podemos começar já? Bora. Ou queres beber água para... Para Vou puxar fazer aqui a perguntas energia. que vou tentar fazer com que tu digas sim e não. Começar de forma soft. Talvez. Talvez podes usar, Ah, mas também boa. não pode ser tão redondo, as coisas Ok. tens de... tu quando trabalhavas nos seguros, tu desististe dos seguros porque achaste que aquilo não era para ti, ou porque... Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei na Rainbow e achei que andava a enganar pessoas. Ok. E deixei de trabalhar naquilo por causa disso. Tu trabalhaste nos seguros porque achaste que aquilo não era o que aparentava ser, era um mundo muito mais em baixo ou muito mais em cima, ou foi porque optaste por tomar outros caminhos? Optei por tomar outros caminhos, sem dúvida. Eu, quando fui trabalhar para os seguros, fiquei muito feliz, porque na altura só tinha 12º É ano, que aquilo pode dar muito dinheiro. mas eu era apenas empregada de escritório. Aquilo vocês não ganham por... Havia uns incentivos, mas na altura não... As pessoas que eu conheço ganham por o Sim, seguro que fazem. porque são os agentes, são as pessoas que trabalham, que têm que angariar clientes e depois ficam com a comissão, não é? Uhum. Eu era uma empregada de escritório e geria. Ok. Eu há pouco estava a dizer à tua mãe que se tiver que voltar a procurar trabalho, Que seria essa área? que não seria essa área. Já disseste não? Já disse não. Que seria noutras áreas. Houve uma situação particular, os seguros, eu gosto muito da companhia de seguros onde trabalhei, que ainda é a minha companhia atualmente. A do Jorge... Não é aquele escritório, não é aquele agente, mas a companhia... Não queria fazer publicidade, mas pronto. Sim, A companhia de seguros ainda é onde eu tenho os meus seguros todos. Ok. Não é das mais baratas do mercado, e voltei a dizer a palavra proibida. Uhum. Há companhias mais baratas no mercado, no entanto, o acompanhamento que eu tenho enquanto cliente é espetacular. Ok. Houve algumas situações nos seguros e não tem, independentemente da companhia que for, penso que isto se passe muito. Há pouco falávamos que as pessoas são números. E os seguros é? Houve pelo menos uma situação, nem foi propriamente. Ai, já a disseste, palavra agora podes proibida, dizer agora não. caramba. A companhia, mas foi as pessoas que foram lá. Não sei se tu, se calhar não eras muito jovem. Faleceu um rapaz num acidente de moto. O rapaz tinha 19 anos. Foi durante o fim de semana. Na segunda-feira, às 9 da manhã, quando eu abri o escritório, antes das 9, estavam lá 2 velhotes. O rapaz foi contra um pinheiro, uma árvore, já não me lembro, a perguntar como é que era para irem buscar o dinheiro do seguro, porque eles eram os proprietários do pinheiro, onde o rapaz tinha falecido. Credo. Eu acho que não lhes bati por respeitar a terceira idade, que ainda há pouco disse, eu respeito muito os velhotes. O rapaz ainda não tinha sido enterrado. Credo. Isto chocou-me de tal maneira, mas não tem a ver, e já disse a palavra, pronto, com a companhia em si. As companhias, se puderem fugir ao que têm que pagar, fogem. Ponto. Sim. Tive uma companhia que não foi essa companhia onde eu trabalhei, que é onde eu tenho meus seguros atualmente. Houve uma altura em que os meus seguros estavam noutra companhia, que tive um acidente aqui em Mortede. Estava gravidíssima da minha segunda filha e eles fizeram de tudo Para fugir. e tivemos que ir a tribunal. É assustador. Eu também Quando a tive. outra pessoa se assumiu como responsável, pá, tinha o carro estacionado aqui em cima, o carro estava estacionado, o fulano vinha, não sei muito bem o que é que aconteceu, deu uma traseirada, eu por acaso tinha saído do carro há pouco tempo. Isto foi no final de setembro, a minha filha nasceu em março, eu estava já assim, com uma gravidez já avançada. Levou o carro à frente e depois, que ainda é o carro que o pai das minhas filhas tem hoje em dia, o carro bateu no muro à frente e ficou tipo uma concertina, estragou-lhe a traseira e a frente. O fulano deu-se logo como culpado, tudo bem. Entretanto, depois ninguém queria assumir a responsabilidade do valor do carro, porque afinal a reparação era superior ao que possivelmente custo, o carro sim. valia, pá, uma coisa assim. Liguei para a pessoa que atualmente faz os meus seguros e disse, eu preciso da tua ajuda. Porque a minha agente de seguros não... Depois temos de falar em off sobre isso também, se tu quiseres. Aconteceu a mesma coisa. Liguei à pessoa que atualmente tem os meus seguros e disse, vamos lá.
e aquilo que me queriam dar pelo carro era quase nada, e o carro seria para bater. O certo é que tivemos que acabar por ir, não foi bem a tribunal, fomos aos julgados de paz. Hoje em dia, o Ricardo tem esse carro com ele, esse carro está na nossa família. Eles são obrigados a reparar o carro, valor. Foi o que aconteceu, mas tivemos que ir aos julgados de paz, percebes? Eles são obrigados. Isto andou um monte de tempo. Eu também tive um stress. Queria-te fazer uma outra pergunta, que era nesse jogo do sim e não. Eu aproveito desse jogo de sim e não para... Me perdi logo. Tu já pensaste em ter uma relação com uma experiência com uma mulher? Se já pensei e continuo a não poder dizer as duas palavras? Não, podes dizer agora já. Só. Que é que eu ia cair aí? Acho que na adolescência toda a gente passa por isso, não? Não sei, estou a questionar. Tenho uma grande amiga e lembro-me de lhe dizer uma vez assim: pá, se eu fosse lésbica tu serias o meu par. Mas acho que nunca passou por aí, nunca passou daí. É amizade mesmo, é amor puro, mas amor de amizade. Eras capaz de ter uma relação a 3? Nunca pensei nisso também, mas se calhar não, sou muito individualista. Ok, está bem. Admiro-vos por isso. Que giro. Olha, obrigado. Obrigada eu. Sabes que há podcasts aqui que costumam passar. Nós já devemos ir 2 horas e tal. Depois, há pouco, quando tu disseste, estás atrasado, eu olhei para o relógio. E olha, queria-te agradecer pelo bocadinho que nós passámos aqui. Gostava que fossem mais, nem que não fossem gravados. Gosto muito de conversar contigo. Eu disse, está aí 2 ou 3 assuntos que podemos falar em off. E pronto. E obrigado. Obrigada eu. Obrigada por tudo. Olha aí a aguinha.